Eu invoquei 100.000 vezes. Mas toda vez que invoquei, foram apenas esqueletos comuns. Portanto, meu diretor, que normalmente tinha esperança em mim, ficou extremamente desapontado. A rainha da escola, que sempre foi superada por mim, despertou uma profissão especial, Mago da Alma do Dragão. Enquanto isso, eu despertei como um invocador comum. Por isso, fui alvo das zombarias dos admiradores da rainha da escola. Mas eu não me importei nem um pouco. Pelo contrário, fiquei em casa relaxando. Apenas porque eu já havia despertado um talento de nível superior, mão concedida pelos deuses. Posso ganhar 1 ponto de evolução por segundo. Outros ganham apenas algumas dezenas de pontos ao completar uma masmorra, enquanto eu ganho 1 ponto a cada segundo. Após calcular, em 2,5 segundos, percebi que mesmo se eu não fizesse nada em um dia, deitado na cama, ainda conseguiria 86.400 pontos de evolução. De modo que até mesmo as invocações mais comuns, eu poderia evoluir para um nível mítico que destrói tudo. Neste momento, já estou em casa relaxando há 4 dias. E meus pontos de evolução já chegaram a 340.000. Agora é hora de usar esses pontos de evolução para aumentar a força das minhas evocações. Eu fui ao campo de treinamento e comecei a evocar, com uma luz estranha aparecendo diante de mim. Um monstro esquelético feito apenas de ossos apareceu à minha frente. Evocação, esqueleto. Raça comum que pode evoluir, mortos-vivos. Nível 1, classe 1, talento, sem medo da dor, nível 1. Não diga nada. Meu ponto de evolução só avança com tudo. Eu vejo que esses mais de 300.000 pontos de evolução vão ser usados. Até um porco pode voar. Em seguida, eu abri o painel da evocação. Comecei a aumentar os pontos freneticamente. E o painel de atributos do monstro esquelético também estava mudando constantemente. A cada segundo, era diferente. Era simplesmente aterrorizante. Consome 1.000 pontos de evolução. Evoluir para guerreiro esquelético consome 20.000 pontos de evolução. Evoluir para general esquelético consome 300.000 pontos de evolução. Evoluir para rei esqueleto, raça evoluir para nobreza dos mortos-vivos. Adquirir o poder do rei dos talentos. Controle dos mortos nível S, nível A. Fogo dos mortos nível A. Neste momento, eu já estava atordoado. Acabei de transformar uma evocação de nível comum em uma evocação de nível épico. Eu dei uma olhada. O número de pontos de evolução necessários para subir ao nível lendário. De repente, eu respirei fundo. Precisava de nada menos que 5 milhões de pontos de evolução. Mais uma evocação de nível lendário que requer tantos pontos de evolução. Com certeza seria extremamente poderosa. Em seguida, eu realizei uma nova evocação, com um brilho e sombras piscando. Uma figura alta e imponente, vestindo uma armadura negra feita de ossos de guerreiros indomáveis. Forjada. Cabeça de esqueleto. Chamas azul escuras queimavam em suas órbitas vazias. Ele segurava firmemente uma enorme lâmina, extremamente afiada. Evocação, Rei Esqueleto. Raça épica evolutiva, nobreza dos mortos, nível 1, estágio 1. Eu vejo que esse nível é apenas nível 1, e já tem atributos tão exagerados. Agora entendo que sou invencível. Embora assim, meu corpo ainda é tão fraco quanto antes. Parece que as desvantagens do evocador estão se manifestando. Parece que vou precisar de mais armaduras. Ou talvez conseguir mais criaturas invocadas para servir de guarda-costas. Depois de admirar meu rei esqueleto por um tempo, eu o recuperei, me preparando para voltar para casa. Assim que cheguei em casa, recebi um presente da rainha da escola. Ao abrir, descobri que era um conjunto completo de equipamentos de evocador, e pergaminhos de habilidade, e várias poções de energia. Tudo isso somava mais de 20.000 moedas de estrela azul. Eu estava confuso. Por que a Xia Yu estaria me dando presentes sem motivo? De qualquer forma, não vou recusar. Justo amanhã estou planejando sair da cidade para treinar. Tudo isso é essencial para minha sobrevivência. Eu voltei meu olhar para aqueles pergaminhos de habilidade dos invocadores. Eu realmente vi uma invocação chamada Espírito. Pergaminho de habilidade. Eu costumava ver isso frequentemente naquelas informações. Pode-se processar no invocador. Proteção total para o invocador. Infelizmente, é um espírito de nível comum. A capacidade de proteção é até inferior a um conjunto de equipamentos do mesmo nível. Mas para mim, elevar o nível de talento do espírito. Isso é tão simples quanto jogar água. Eu olhei para o meu painel. Já tenho mais de 50.000 pontos de evolução.
Sorri e usei diretamente o pergaminho de invocação do espírito. Eu também consegui ter mais uma invocação. Então, invoquei casualmente o espírito que acabei de aprender. Com um brilho e som cintilantes. Uma figura flutuando no ar. Uma silhueta que parecia com a da infância. Assim apareceu diante de mim. Invocação espírito. Raça comum e evolutiva, nível 1 da linhagem das almas. Primeiro nível de talento possessão, primeiro nível de proteção de terra. Eu olhei para essas propriedades fracas. Então decidi testar a habilidade de possessão. Com o comando emitido, o espírito imediatamente entrou no meu corpo. Em seguida, senti que estava envolto em algo denso. Eu bati levemente com a mão naquela camada. Logo em seguida, ouvi uma notificação ao meu lado. Seu evocação é um espírito de nível comum. A habilidade de proteção utilizada desapareceu. Ao ouvir essa notificação, eu simplesmente não sabia se ria ou chorava. Embora fosse apenas um espírito de nível comum. Mas esse talento conseguia ser quebrado por alguém tão comum como eu. E foi destruído. Em seguida, não hesitei mais. Comecei a distribuir pontos de evolução para o espírito. Com o som de din 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 din, consumi 3. Consumindo 50.000, a forma evoluída se tornou um corpo espiritual. Obtive o talento de proteção espiritual e amplificação espiritual, evitando que os outros talentos mudassem. Olhando para os pontos de evolução que já se esgotaram. Pela primeira vez, sinto como os pontos de evolução são tão pouco duráveis. Em pouco tempo, acabaram. Eu invoquei novamente o espírito. A figura que antes parecia uma nuvem de fumaça, transformou-se em um corpo espiritual visível e claro, também flutuando no ar. Eu imediatamente tentei sua habilidade de possessão. Com o corpo espiritual branco entrando no meu corpo, uma luz branca instantaneamente envolveu todo o meu corpo. Eu acho que devo deixar o rei esqueleto testar a proteção da luz. Com o desaparecimento do portal, uma figura alta apareceu assim no meu quarto. E no momento em que apareceu, eu já percebi outra função desse corpo espiritual. Eu realmente não consigo sentir qualquer pressão que o rei esqueleto traz. Eu comandei diretamente o rei esqueleto a se atacar com um punho. Claro, apenas com cerca de 20% da força. Em seguida, o rei esqueleto deu um soco direto na minha barriga. Senti-me um pouco surpreso. Porque os 10 pontos de força do rei esqueleto não conseguiram quebrar a luz com um único soco. E ainda olhei para o espírito. O valor de mana da evocação mal consumiu 10. Ou seja, com esse espírito, é como se eu pudesse aguentar 2 socos de 50 pontos de força do rei esqueleto. Isso ainda é apenas nível elite. Se eu subir para o nível épico, eu nem sei quão forte isso pode ficar. No entanto, ao olhar para os pontos de evolução que continuam aumentando, percebi que eram necessários 500.000. Levaria cerca de 6 dias para acumular isso. Mas isso não me impede de caçar monstros. Neste momento, em uma pequena área de treinamento nos arredores da cidade de Tianqin, uma figura deslumbrante estava devastando impiedosamente. Nesta área repleta de monstros de nível 5 e 6, enquanto os outros despertadores de profissão ao redor mal conseguiam eliminar uma ou duas bestas. Aquela figura deslumbrante já varria uma área com chamas em forma de dragão, e o nível dele também subiu. Essa figura é a rainha da escola, Xiaoyu. Ele agora está no nível 6. Comparado aos outros colegas que estão apenas no nível 2 ou 3, pode-se dizer que a velocidade de farmar monstros é simplesmente aterrorizante. Depois de um tempo, Xiaoyu parou de farmar monstros. Começou a beber poções de mana. De alguma forma, ele se lembrou de mim. Ele originalmente queria me convidar para levelar junto com ele. Na verdade, era só para me ajudar. Afinal, um invocador comum geralmente tem invocações muito fracas. No entanto, Xiaoyu achou que isso poderia parecer para mim que ele tinha alguma intenção oculta. No final, não teve jeito. Ele só conseguiu enviar furtivamente um conjunto de equipamentos para mim. Na manhã seguinte, joguei tudo de uma vez na mochila do despertador de profissão. Depois, me preparei para ir à área de levelagem fora da cidade. A primeira área de farmar monstros nos arredores consiste em alguns monstros de baixo nível. Quase todos os níveis estão entre 1 e 1,5. Há coelhinhos e pequenos slimes, por exemplo. Muitas pessoas estão caçando aqui. Esses lugares definitivamente não são onde eu caço monstros. Afinal, se eu liberar o rei esqueleto aqui, provavelmente no dia seguinte toda a cidade saberá. Além disso, o nível desses monstros é muito baixo.
A experiência que eles dão, com certeza não é suficiente para eu subir de nível. Então, eu simplesmente passei por aqui e fui em direção a um lugar mais distante. Minhas ações, naturalmente, chamaram a atenção de outros caçadores. Enquanto lutavam, disseram: olha aquela pessoa. Como ele se atreve a entrar com esse equipamento? Lá dentro só tem monstros de nível 10 ou mais. Qual a diferença disso para se suicidar? E neste momento, cheguei à floresta das bestas estranhas. Então vi um enorme lobo com aparência feroz, que estava se aproximando lentamente da minha direção. Ele se atreve a me escolher como alvo. Que coragem, não? Agora, parece que só há uma pessoa comigo. O lobo gigante se aproxima cada vez mais rápido. Então, ao chegar a uma certa distância, ele pulou diretamente sem dizer uma palavra. Mas, no momento em que estava prestes a se aproximar de mim, uma enorme espada antiga cortou o corpo do lobo gigante ao meio instantaneamente. Então, ele caiu no chão. Eu também ouvi o som de um aviso do sistema ao meu lado. Seu evocação, Rei Esqueleto, matou um lobo gigante de nível 10. Você ganhou 127 pontos de experiência. 27 pontos de recompensa por matar um inimigo de nível superior. Experiência suficiente detectada. O nível do Rei Esqueleto aumentou. O nível do corpo espiritual aumentou. Ao ouvir esse aviso, eu instantaneamente fiquei preocupado. Embora o invocador seja teoricamente invencível em termos de poder de combate, na prática, para ser desenvolvido, realmente requer muito mais recursos do que os outros. E tempo. Afinal, outras profissões só precisam aumentar seu próprio nível, mas o invocador deve se preocupar com a evocação. E não é só um. Mas eu sou diferente. Rei Esqueleto. Você pode procurar monstros por aí. Mate o que encontrar. Não se afaste muito. Entendeu? O enorme corpo do Rei Esqueleto acenou com a cabeça após ouvir. Ele fez um sinal com a cabeça. Então ele pegou sua enorme espada antiga e começou a andar ao redor. Eu não estou nem um pouco preocupado com a aparição do Rei Esqueleto. Afinal, com suas habilidades básicas anormais e com tantos talentos que são incontáveis, ele é simplesmente o grande chefe desta floresta de bestas. Ele é definitivamente uma presença esmagadora. Quanto a se preocupar com outros monstros contornando o Rei Esqueleto para atacar, o espírito com asas de nuvem não é fraco. Assim, eu comecei a vagar enquanto ouvia. O sistema continuava a me informar. Seu invocado, o Rei Esqueleto, derrotou um urso gigante de nível 10. Ganhou 1440 pontos de experiência. Recompensa de eliminação em nível superior de 3 pontos. Obtém o espólio de guerra da estrela do urso da floresta. A evocação do Rei Esqueleto matou o dragão feroz de nível 11. Obtenha 188 pontos de experiência. Recompensa de eliminação em nível superior de 41 pontos. Obtenha o espólio de guerra da estrela das presas ferozes. Seu invocador, o Rei Esqueleto, eliminou. Eu quase subi de nível deitado. A sensação de ter pegado o espólio de guerra. Isso me deixou extremamente satisfeito. Irmão invocador, a vida é tão entediante e monótona assim. Eu estava deitado confortavelmente. De repente, o som do aviso do sistema que estava tocando incessantemente ao meu lado, de repente desapareceu. O que está acontecendo? Meu Rei Esqueleto nasceu. Eu fui em direção ao local do Rei Esqueleto. Enquanto verificava as propriedades do Rei Esqueleto, descobri que o Rei Esqueleto estava perdendo vida. Isso claramente significa que ele encontrou um oponente. Como esperado. Quando cheguei, o que vi foi um corpo enorme, lutando ferozmente contra o Rei Esqueleto. Um urso gigante. A força selvagem e o corpo musculoso davam medo. A principal razão é o ataque do Rei Esqueleto. Embora o dano causado ao urso fosse considerável, o urso imediatamente retaliou, com pele grossa e muita resistência. Essa coisa definitivamente é um problema. Em seguida, pensei em como eliminar esse problema. Embora o Rei Esqueleto seja uma evocação épica, eu suspeito que esse boss urso deve ser pelo menos de nível elite, e seu nível não deve ser baixo. Caso contrário, o Rei Esqueleto, que já é nível 5, não teria atributos inferiores ao do oponente. Depois de refletir, percebi que aquele boss urso havia quase esgotado todos os talentos disponíveis, e o meu Rei Esqueleto estava apenas cortando o enorme urso com a espada de forma boba. Parecia um idiota. Não era para você matar monstros? Então você realmente só está matando monstros. Você não vai usar nenhum desses talentos?
Estou realmente impressionado. Eu bati na minha testa, olhando para o Rei Esqueleto. Qualquer um daqueles talentos de nível S. Não sei o que dizer. Rei Esqueleto, não segure a mão. Use toda a sua força para derrubar essa urso gigante na sua frente. Assim que terminei de falar, o Rei Esqueleto, que antes apenas segurava uma espada antiga, estava cortando a urso gigante de forma atordoada. De repente, explodiu em uma força incomparável, avançando em direção ao urso gigante. Em seguida, o corpo do Rei Esqueleto também cresceu instantaneamente várias vezes. Depois, as chamas azuladas na espada também começaram a surgir, e o enorme urso que originalmente poderia resistir aos ataques do Rei Esqueleto, Leopardo, foi intimidado por aquela pressão e não ousou atacar. Ficou paralisado ali, como um bobo. Em seguida, a enorme espada envolta em chamas azuladas foi brandida pelo Rei Esqueleto. A espada cortou o corpo do urso-chefe. O enorme urso, que ainda estava cheio de vida, já havia sido consumido pelas chamas azuladas. Transformou-se em cinzas. E do meu lado, também ouvi o som de notificação do sistema. Seu invocado, o Rei Esqueleto, derrotou o urso da floresta de nível 20, classe Elite, ganhar experiência 2, 250.211 pontos de recompensa por abate de nível superior. Recebeu a recompensa especial de Elite, baú de Elite nível 1, 2. Recebeu o espólio de guerra, pata de urso do espírito da floresta, 2. Eu olhei para o enorme urso que foi abatido com uma única flecha. Não pude deixar de me surpreender. Meu Rei Esqueleto realmente é forte. Mas ao mesmo tempo, sinto que meu Rei Esqueleto estava agindo como um idiota antes. Sempre usando frascos. Justo quando eu estava prestes a abrir o baú. De repente, um som estranho veio de longe. Parecia que um pequeno grupo estava vindo nesta direção. Eu rapidamente pedi ao Rei Esqueleto que me levasse. Nos escondemos. Eu não quero expor meu Rei Esqueleto. Depois de nos escondermos em um arbusto, eu recuperei o Rei Esqueleto. Momentos depois, um pequeno grupo apareceu à frente. Era exatamente o local do urso da floresta. Ele desapareceu assim que localizei aqui. O que fazer com um garoto segurando um bastão? É claramente um jovem da profissão de mago. Ele segurava um pergaminho na mão. Parece que não foi longe. Está bem aqui perto. Vocês precisam procurar rápido. Afinal, aquele urso gigante é um monstro especial de nível Elite. E se aquele baú de Elite soltasse um pergaminho de habilidade incrível? Coisas como pergaminhos? Nós estaríamos ricos. Eu me escondi em um arbusto próximo, ouvindo a conversa deles. Mas, por dentro, eu pensava: esse baú de Elite é tão valioso assim? Então eu deveria vender? Ou deveria abri-lo? Aqueles caras se dispersaram e procuraram por aqui. Não encontraram nenhuma pista. Depois de um tempo, finalmente foram embora. Só então eu saí do arbusto. Mas não andei muito e percebi que estava sendo seguido. Com certeza era aquele grupo de antes. Isso não pode acontecer. Se eles continuarem me seguindo, como vou farmar monstros? Como vou subir de nível? Foi então que eu de repente me lembrei que meu Rei Esqueleto não é um monstro de elite pronto? Já que eles querem obter espólio de guerra, então derrotar um monstro épico não deve ser um problema, certo? Ao pensar nisso, eu de repente comecei a rir. Desde que eu não admita pessoalmente. Quem saberia que isso é minha evocação? Com o ativar da habilidade, uma portal apareceu silenciosamente à distância. É só continuar matando monstros como de costume. O que houver, mate. Não se envolva com equipes humanas, apenas brinque com eles. Não use habilidades. Leve a sério. Depois que eu dei a ordem ao Rei Esqueleto, ele simplesmente saiu caminhando tranquilamente. A seguir, vamos ver como aquela equipe lidará com seu esqueleto. O esqueleto que recebeu a ordem também saiu com a espada antiga. Começou a procurar presas nesta floresta. Eu fiz uma rápida conta do meu espólio de guerra. Em cerca de meio-dia, já ganhei cerca de 100.000 na cidade de Coração Azul. Trocar por outros despertadores de profissão é simplesmente impossível. Enquanto eu ainda pensava em quanto poderia ganhar, de repente, recebi uma notificação. Sua evocação, o Rei Esqueleto, está sendo atacada. Parece que o meu Rei Esqueleto já foi descoberto pela equipe. Caso contrário, não haveria mais monstros que pudessem causar dano a ele. Estou muito curioso. Como aquele grupo lidará com o seu Rei Esqueleto? Sinto que aquela equipe pode ter sido derrotada pelo Rei Esqueleto 1 a 1. Assim, apressei-me na direção do meu Rei Esqueleto e fui rapidamente
com medo de que, se chegasse um pouco mais tarde, a competição já tivesse terminado. E do lado da equipe do Rei Esqueleto, o corpo imponente e majestoso do Rei Esqueleto, e a enorme espada de osso que ele segurava, e sua presença incomparável, claramente fez com que a pessoa responsável por rastrear Yun-Yi na equipe fosse derrotada por ele. E ele ainda percebeu que esta não era uma criatura de nível comum, e ainda estava matando outros monstros. Isso é simplesmente inacreditável. Então, ele rapidamente contatou os outros membros da equipe. Vocês venham rápido. Eu encontrei uma situação aqui. Eu vi um esqueleto gigante. Parece que não é um monstro comum. Quando os outros membros da equipe chegaram aqui, viram o enorme corpo do Rei Esqueleto, e também a enorme espada óssea que poderia cortar um monstro comum com um golpe. Imediatamente, eles expressaram surpresa. Com um golpe desse, eu provavelmente não conseguiria suportar nem com toda a minha força. Um guerreiro da equipe, vestido com armadura e segurando um escudo, disse: Você tem certeza de que nosso alvo é ele? O mago olhou para a pessoa que estava seguindo Yun-Yi e disse: Vocês veem o alvo dele? Parece que sempre foram aqueles monstros pequenos. E ele os derruba com um golpe. Ele parece muito forte. E nós não conseguimos vencê-lo. Aquela urso da floresta de nível elite que o capitão mencionou também deve ser. Se por acaso, ele foi encontrado por esse esqueleto, então ser cortado não é impossível. Vocês não acham? Os membros da equipe ouviram essa suposição, e também começaram a pensar sobre isso. De fato, vocês veem aquele javali de pele grossa que normalmente não temos vontade de atacar? Não é porque ele tem muita vida e alta defesa? E ainda por cima, seu talento é bem irritante. Antes, nós 6 levamos muito tempo para derrotá-lo. Só conseguimos matá-lo. E aquela caveira o cortou ao meio com um golpe. E sua velocidade é impressionante. Sem qualquer hesitação. É verdade que não conseguimos vencê-lo. Então, não vamos lutar? Lutar? Para quê? Esse tipo de monstro só podemos enfrentar quando subirmos de nível. Vamos voltar para ver quando tivermos a oportunidade. Ou podemos vender essa informação para aquelas guildas. Isso também pode render um bom dinheiro. Esse tipo de monstro que claramente não é comum. É óbvio quanto podemos vendê-lo. Tudo bem. Então vamos embora. E foi nesse momento que a equipe terminou de discutir. Quando estava prestes a sair, uma sombra apareceu silenciosamente atrás de todos. Cuidado! Uma enorme espada de ossos cortou diretamente na posição onde o guerreiro estava. E o guerreiro que foi transferido por magia também olhou, atordoado, para a figura que apareceu repentinamente atrás de todos. Droga! Nós chamamos a atenção desse monstro. O Rei Esqueleto olhou para todos. Em seguida, imediatamente focou em um alvo. Um garoto da classe de mago que estava mais próximo dele. Então, correu diretamente em direção à posição do mago com a espada de ossos. Bola de fogo. Uma bola de fogo do tamanho de uma punho flutuou na frente do mago. Em seguida, voou em direção ao Rei Esqueleto. Mas a bola de fogo atingiu o corpo do Rei Esqueleto, como se não fizesse efeito algum. Não afetou em nada seus movimentos. Magia de gelo. Em seguida, mais um feitiço foi lançado em direção ao Rei Esqueleto. As pernas do Rei Esqueleto, que estavam correndo, de repente foram paralisadas pelo gelo. Em seguida, ficaram presas. Vocês não fiquem parados. Venham rápido me salvar. Nesse momento, os outros membros da equipe finalmente conseguiram se recuperar. Apressaram-se para se preparar para a batalha. Começaram a se preparar para enfrentar monstros de elite. Um guerreiro, vestido com uma armadura e segurando um escudo, ficou na frente. E atrás do Rei Esqueleto, uma figura segurando uma adaga. Estava focada na joia esquelética, que parecia ser um ponto fraco. Prepara a vase para desferir um golpe mortal. E a garota da equipe, segurando um bastão, lançou feitiços de aumento no guerreiro que estava na frente. Amplificação de resistência. Feitiço de proteção. Assim que os 3 feitiços foram lançados, a garota pegou uma poção de recuperação de mana e começou a beber. E o mago que inicialmente foi considerado o alvo, também começou a beber poção de mana. À distância, havia um homem com arco e flecha mirando o esqueleto, embora não tenha muita utilidade. E o Yi também veio desta vez, observando a equipe que já estava pronta para a batalha. Não pôde deixar de se sentir impressionado. Todo esse esforço para se preparar é para que, quando forem aniquilados, possa ser um pouco mais bonito? E a razão pela qual Yun-Yi disse isso é porque aquele que claramente parecia ser o principal tanque
Foi lançado para longe por um golpe do Rei Esqueleto, e então caiu em uma árvore ao lado. Não conseguia nem se soltar. Quanto a saber se ele estava vivo ou morto, Yui ainda não sabia. No entanto, Yui achava que esses poucos, assim que levassem um golpe do Rei Esqueleto, com certeza iriam direto para o céu, ou seriam transformados em carne moída. Mas essas pessoas eram todas da raça humana. Sendo todos humanos, Yui ainda não conseguia matar por uma pequena desavença. Então ele ordenou ao Rei Esqueleto, para evocar os esqueletos pequenos e brincar com eles. Yui estava bastante curioso sobre os talentos do Rei Esqueleto. Mesmo que não estivesse curioso, era bom entender mais. Caso contrário, quando realmente precisasse usar, seria constrangedor para Yui, como invocador, não saber. E antes, quando lutou contra aquele urso da floresta, Yui percebeu que o Rei Esqueleto usou a majestade de nível S, além dos ossos do Rei de nível S, e também o controle dos mortos de nível A. Yui nunca imaginou que isso seria usado com toda a força. 2 talentos de nível S, e ainda um talento de nível A foram utilizados. Isso não foi derrubado com um golpe. Yui sentiu que não havia justiça nisso. E essa evocação de esqueletos também era, naturalmente, um talento do Rei Esqueleto. Os esqueletos de nível B podem evocar um grupo de esqueletos pequenos. Com a enorme espada óssea do Rei Esqueleto balançando ao redor, o chão começou a tremer levemente. Poeira e folhas secas foram levantadas suavemente. Em seguida, uma mão esquelética surgiu do solo, agarrando firmemente o chão. Parecia estar buscando apoio. Com um leve som de fricção, o braço do esqueleto começou a se esforçar, puxando todo o esqueleto do mundo subterrâneo adormecido. Então, um por um, dezenas de esqueletos apareceram assim na joia do esqueleto. No entanto, o que Yui não esperava era que, enquanto o Rei Esqueleto evocava os soldados esqueléticos, aquelas pessoas simplesmente correram, e ainda arrancaram os guerreiros que estavam presos nas árvores. Simplesmente correram assim. Ao ver essa cena, Yui sentiu que estava um pouco sem cérebro. Como isso é igual a deixá-los ir de propósito? Yui coçou a cabeça. Ele não pensou mais nisso. Afinal, eles já tinham corrido, e ele não queria realmente matá-los. Portanto, não havia necessidade de persegui-los. Apenas o Rei Esqueleto deveria ser exposto. Yui achou que não importava, desde que ninguém soubesse que o Rei Esqueleto foi evocado por ele, Yui. Quando escureceu, Yui então recolheu o Rei Esqueleto. Ele voltou para casa. No entanto, o que Yui não esperava era que ele tinha acabado de voltar para casa. Foi abraçado por sua mãe. Você finalmente voltou. Yui, eu estava tão preocupado com você. Yui perguntou, confuso. O que houve, mãe? Eu não te disse? Eu fui treinar, não fui? O que há para se preocupar? Ai, não é que eu estou preocupada com você? Você não sabe. No Floresta de Bestas Dragão, que não fica longe da nossa cidade, treinaram. Apareceu um monstro que é muito assustador. Parece ser um esqueleto fantasma ou algo assim. Yui ficou alerta ao ouvir esqueleto fantasma. Ele imediatamente se sentiu sensível. Pensou consigo mesmo. Isso não está falando do meu Rei Esqueleto, está? Então, ele perguntou rapidamente. Mãe, onde você viu isso? Na televisão. O governo já enviou um aviso, dizendo que todos os despertos não devem ir à Floresta de Bestas Dragão. E já bloquearam a Floresta de Bestas Dragão. Veja você mesma. A mãe ligou a televisão. Ele mudou para o canal de notícias. Então Yui viu um rosto familiar aparecer na televisão. Era o garoto da profissão de mago que ele encontrou durante o dia na equipe. Ele estava descrevendo o terror do esqueleto fantasma. E como a equipe se comportou durante o encontro. Embora a descrição do encontro da equipe com o Rei dos Esqueletos parecesse um pouco exagerada, mas quando se tratava do Rei dos Esqueletos, o medo em seu rosto era bastante evidente. Ao ver essa cena, o coração de Yui finalmente se acalmou. Ok, também foi uma exposição bem-sucedida. E agora toda a cidade sabe disso. No entanto, eles provavelmente não têm a foto do meu Rei dos Esqueletos. Yui estava preocupado com a exposição do seu Rei dos Esqueletos, porque temia ser capturado para a pesquisa. Afinal, ele apenas despertou como um invocador comum. Normalmente, é absolutamente impossível ter algo como o Rei Esqueleto, a menos que você comece a despertar como uma profissão muito forte, assim como a profissão de Mago Dragão da Xiaoyu. Portanto, Yui não está muito disposto a expor seu Rei Esqueleto.
Porque isso pode fazer as pessoas pensarem no que ele pode ter. Yuni olhou para os mais de 80 mil pontos de evolução que ele havia ganho. Ele não pôde deixar de sentir uma onda de satisfação. Não, ele precisava se fazer de bobo até o fim. Yuni planejava, ao vender o espólio de guerra no dia seguinte, definitivamente arranjar um invocador comum para se disfarçar. Na manhã seguinte, Yui chegou à bolsa de negociações. Este é um mercado preparado oficialmente para os despertos de várias profissões. Dentro, há uma variedade de coisas que os profissionais precisam. Tem de tudo, como equipamentos, rolos de habilidades e assim por diante. Portanto, naturalmente, também atraiu uma grande quantidade de despertos profissionais. Claro que também há lugares para reciclar espólio de guerra. Yui passou com inveja pela área de equipamentos e pela área de pergaminhos de habilidades. Yui também chegou à área de reciclagem de espólio de guerra. Quem atendeu Yui foi um homem de estatura bastante alta. Ele estava vestido com roupa profissional. Ele olhava para Yui com um sorriso no rosto. Posso perguntar, senhor cliente, se você veio comprar materiais, ou se veio reciclar espólio de guerra? Se vocês têm muito espólio de guerra para reciclar, será que o preço pode ser um pouco mais alto? O homem ainda sorrindo disse. Isso depende de quanto espólio de guerra você tem. Se você atingir um certo valor, você pode se tornar nosso membro. Naquele momento, tanto para reciclar espólio de guerra, quanto para comprar materiais, haverá benefícios correspondentes. Yuri ouviu e acenou com a cabeça. E o homem alto, embora estivesse sorrindo para Yui, ele, no fundo, não acreditava que Yui, que claramente acabará de despertar como desperto, pudesse ter muito espólio de guerra. Afinal, ele não tem recebido poucos visitantes nos últimos dias. Aqueles que trazem dentes de monstros de nível 2 ou 3, ou algumas pelagens e vêm correndo para fazer a troca. No final, quando recebem apenas algumas centenas de moedas, com uma expressão de desdém, olhando para a aparência confiante de Yui, justo quando ele pensava que Yui era igual àquelas pessoas. De repente, ele viu o chão que antes estava vazio. Instantaneamente se encheu de vários dentes, espólios como chifres, e sua atitude de desprezo por Yui, ao ver tantos espólios que só monstros de nível 10 ou mais poderiam soltar, ele ficou instantaneamente surpreso. É evidente que, embora Yui pareça um desperto comum, na verdade, a profissão despertada é muito forte. Caso contrário, como ele poderia ter matado tantos monstros de nível 10? E para um novato que despertou uma profissão poderosa, não importa quem seja, todos querem se associar a ele. Como por exemplo, Xiaoyu, que despertou como mago de alma de dragão. Já há várias guildas e universidades oferecendo preços altíssimos para atrair ou até investir em Xiaoyu, e quase sem condições. Porque alguém como Xiaoyu, um poderoso desperto, tem um futuro ilimitado. Após crescer, o retorno certamente não será pequeno. Portanto, ninguém hesita em investir. E agora, Yui também demonstra isso. Assim, a mentalidade do homem alto também mudou. Aquele respeitável cliente. Por favor, aguarde um momento aqui. Vou chamar o presidente. Yui acenou com a cabeça. Como ele de repente saiu assim? Logo depois de um tempo, um homem um pouco acima do peso saiu seguindo o homem alto. Ele se aproximou e apertou a mão de Yui. E então, com um sorriso no rosto, disse: Olá, deixe-me me apresentar. Eu sou o vice-presidente da Associação Comercial Tianyun. Eu me chamo Yunnan Tian. Yui estava um pouco confuso, mas as pessoas já estavam se cumprimentando. Ele também cumprimentou com um olá. Após o vice-presidente terminar de falar, ele virou-se novamente para aquele monte de espólio de guerra. Imediatamente, ele acenou com a cabeça, satisfeito. Aquele pequeno G. Qual é o preço de recuperação deste lote de espólio de guerra? O homem alto olhou para o computador e disse: 985.600 moedas estelares azuis. Após ouvir, o vice-presidente acenou com a cabeça. Então, não se sabe de onde, ele tirou 2 cartões e os segurou na mão. E então disse a Yui: Neste cartão bancário, há 2 milhões. Dentre eles, 1 milhão é o dinheiro pela recuperação do espólio de guerra. E o outro 1 milhão é um investimento que a nossa associação Tianyun está fazendo em você. Irmãozinho, o que você acha? Yui, ao ouvir as palavras do vice-presidente, não sabia o que dizer. Ele nunca imaginou que seria investido. Ele não era apenas um pequeno invocador? Como isso se transformou nisso? O vice-presidente, vendo que Yui não disse nada,
Apontou para outro cartão dourado e disse a Yun-Yi: "Este é o cartão dourado supremo da nossa associação comercial Yuntian. O preço de recuperação do espólio de guerra aumentará 20%. E todos os outros produtos terão 20% de desconto. E dentro dele há 1 milhão em fundos armazenados. O pequeno irmão pode usar à vontade. O que você acha?" Yui estava inicialmente confuso, mas acabou ficando ainda mais confuso. "Vice-presidente, aqui estou, vice-presidente." Yui ainda queria dizer algo, mas o vice-presidente enfiou as duas cartas na mão de Yui, e então saiu direto. Não deu a Yui nenhuma razão para recusar. Como pode haver alguém que força a dar dinheiro? Yui segurava as duas cartas sem saber o que fazer. Queria devolver, mas a pessoa já tinha ido. A pessoa já tinha comprovado. Queria encontrar um lugar para jogar fora, mas achou muito desperdício. No final, naturalmente, colocou no próprio bolso. Já que disseram que é um investimento, vou aceitar então. E então Yui segurou as duas cartas. Começou diretamente uma grande compra no shopping. Primeiro, ele definitivamente precisa expandir a mochila. A razão pela qual Yui estava pronto para vender coisas após um dia de farm é porque ele tinha um espaço de 1 metro cúbico. Não conseguia mais armazenar aqueles espólios de guerra. Caso contrário, Yui teria que farmar mais. Farmar diretamente por uma semana. Em segundo lugar, comprar um conjunto adicional. Um equipamento de invocador um pouco mais avançado. E poções de cura e recuperação de mana. Além disso, rolos de aprendizado de invocações. Gastou quase 500 mil moedas estelares azuis. Yui conseguiu aumentar o espaço da mochila para 50 metros cúbicos. Ao mesmo tempo, Yui sentiu que aumentar o espaço da mochila estava muito caro. Em apenas um momento, ele já havia gasto 1,4 milhão de suas 2 milhões. Isso ainda foi com um desconto de 20%, mas, embora esteja doendo no coração, esse dinheiro é algo que Yui está disposto a gastar. E então gastou mais 300 mil moedas estelares azuis. Então ele gastou mais 300 mil moedas estelares azuis. Comprou um conjunto completo de equipamentos de invocador de nível 2. Aumento de atributos. E também resistência. É várias vezes melhor do que o conjunto que Xiaoyu deu antes. E ainda tem um conjunto completo que se combina. E tem uma habilidade passiva. Cura. Nível C. Quando a vida de Yui estiver abaixo de 50. Ora, ele recupera instantaneamente 10 de vida. E depois, por 60 segundos, recupera 1 por segundo de vida. Pode-se dizer que este equipamento é caro principalmente por isso, pela habilidade passiva de cura. Mas Yui acha que vale a pena. Afinal, o que ele mais precisa são meios de sobrevivência. Claro que se outros invocadores soubessem que Yui tem um nível de elite, ainda poderia dizer isso. Eles iriam querer matar Yui imediatamente. Que equipamento pode se comparar a um fantasma com potencial de talento de alto nível? Isso também se deve ao fato de que Yui é muito cauteloso. Então Yui gastou mais 200 mil. Comprou uma mochila cheia de poções de recuperação de mana e vida. Existem níveis baixo, médio e alto. Mas as poções de nível alto são muito caras. Yui comprou apenas 2 garrafas para emergências. E ainda tem 1 milhão. Yui olhou para os deslumbrantes pergaminhos de aprendizado de invocação, mas não. Pergaminhos de aprendizado de invocação com potencial de talento comum. Yui descobriu que eram especialmente baratos. O mais caro não ultrapassa 20 mil moedas estelares azuis. Mas um pergaminho de aprendizado de invocação com potencial de talento de nível excelente começa. E os de nível superior, com potencial de talento de elite, não existem. Não existem mesmo. Dizem que só existem em cidades maiores. A cidade Tianqin é realmente muito pequena. Yui de repente pensou que em um mês ele teria que deixar este. Sentiu uma tristeza inexplicável. Afinal, as memórias desses 3 anos tiveram um impacto profundo em Yui. Quando chegar a hora, não importa o quão bem-sucedido eu esteja, eu definitivamente voltarei para visitar mais. Yui pensou para si mesmo. Por fim, comprou 2 invocações de nível comum. Um lobo e uma águia. No entanto, Yui não planejava aumentar o potencial de talento deles. Afinal, essas 2 invocações servem para disfarce. Além disso, Yui planejava guardar os pontos de evolução. Naquele momento, ainda teria o Rei Esqueleto para evoluir. Se ele gastar pontos de evolução todos os dias, o Rei Esqueleto lendário de Yui ainda levaria muito tempo para aparecer. Alguns dias depois, no ponto mais distante da cidade de Tianqin,
E também a área de caça de monstros de nível mais alto perto da cidade de Tianqin, a Cordilheira Yunnan. Esta área de caça começa com monstros de nível 15 ou superior. E neste lugar, mesmo equipes de caça de nível 20 ou superior não são suficientes. Porque aqui, de vez em quando, aparecem monstros que não são de nível comum. E muitas vezes aparecem em grupos. Um pequeno descuido pode resultar em uma aniquilação total. Mas neste momento, havia um jovem relaxando tranquilamente em uma cadeira de praia, confortavelmente, tomando sol nas montanhas. Ao lado, havia uma mesa. Em cima, havia petiscos e bebidas. De vez em quando, ele pegava o copo e tomava alguns goles. E aproveitava para comer alguns petiscos. Então, continuava deitado. E ao redor, de vez em quando, vinha o som de impactos intensos. Nesse momento, o jovem franzia a testa. E então gritava: Joia do esqueleto! O que está acontecendo? Não vê que estou relaxando ao sol? Isso mesmo, o jovem deitado na cadeira de praia é Yui. E a razão pela qual ele veio a este lugar para caçar monstros é completamente porque a floresta de bestas dragão foi bloqueada pelas autoridades. Yui não queria ir para aqueles lugares de baixo nível. Além disso, ele estava com um apetite um pouco maior, e tinha uma compreensão clara sobre o Rei Esqueleto. No final, decidiu caçar monstros na Cordilheira Yun. Afinal, os monstros aqui têm um nível alto. A experiência que eles dão é alta. O espólio de guerra que dropam também é mais valioso. E o Rei Esqueleto ainda os derrota com um único golpe. Mas é necessário usar mais uma habilidade. Para Yuli, isso não é um grande problema, apenas consome um pouco de mana. Também não é nada demais. No entanto, no começo, Yui estava bastante preocupado. Mas depois de ver que o cristal esquelético ainda derrotava aqueles monstros com um único golpe, Yui não se preocupou mais. E nos últimos dias, ele conseguiu elevar o nível do Rei Esqueleto para 10. Além disso, Yui e o nível do seu corpo espiritual também subiram para 10. No entanto, Yui percebeu que, após elevar seu nível para 10, a experiência que ganhava não o ajudava a subir de nível. Depois, Yui pesquisou e descobriu que precisava passar por um exame de transição para ter a qualificação de continuar subindo de nível. Caso contrário, não só o nível de Yui não poderia ser elevado, o nível das invocações também não pode ser elevado. No entanto, o que mais deixou Yui sem palavras foi: o exame de primeira transição geralmente só é aberto após o teste final dos despertos. Porque, nesse momento, a maioria dos despertos do terceiro ano já está. Naturalmente, eles podem ser abertos para eles. Portanto, Yui queria fazer o exame de primeira transição. Ele teria que esperar pelo menos mais de 20 dias. Antes disso, Yui não pode elevar nem mesmo um nível. Claro que a experiência adquirida ainda será acumulada. Quando chegar a hora de passar no exame de primeira transição, Yui poderá subir diretamente para o nível 20 ou até 30. No entanto, embora o exame de primeira transição impeça Yui de elevar seu nível, a principal razão é que, após passar no exame de primeira transição, cada profissional receberá um talento, e após o exame de segunda transição no nível 50, os despertos receberão mais um talento. Essa também é uma das razões pelas quais os níveis ficam travados. No entanto, Yui não está nem um pouco interessado em novos talentos. Eu realmente não sei o que pensar. Meu nível está travado. Não há como, Yui não consegue aumentar de nível. Então só posso aceitar isso. É só ficar repetindo isso sem graça. Mas depois do nível 10, as habilidades do Rei Esqueleto aumentaram bastante. Invocação: Rei Esqueleto. Pode evoluir. Raça: nível da Realeza dos Mortos. Nível 1 LV 10.000. Pontos de vida: 10.000 força. 100 espírito. 40 agilidade. 60 constituição. 120 habilidade. 100 talento. Poder do Rei. Classe S. Ossos do Rei. Classe S. Controle dos Mortos. Classe A. Fogo dos Mortos. Classe A. Soldado Esqueleto. Classe B. Poder dos Mortos. Classe B. Domínio. Classe B. Corpo Esquelético. Classe B. Destemido. Classe B. Golpe Poderoso Marca Registrada. Classe C. Aumento Esquelético. Classe C. Avaliação Geral. Nível Épico. Yui. Como está? Neste último mês, você conseguiu subir para o nível 10? Na sala de aula, Yui estava sentado tranquilamente. De repente, foi abraçado por um braço.
Yuli se virou e percebeu que era seu bom amigo Panzi. Neste momento, Panzi estava muito diferente do corpo gordinho de um mês atrás. Ele havia mudado completamente. Não só a barriguinha gordinha desapareceu, como também parece que ele cresceu. Yui disse a Panzi, surpreso. O que aconteceu? Como você conseguiu treinar tanto em um mês e transformar seu corpo assim? Não me fale disso. Eu carrego uma grande espada todos os dias, cortando monstros e farmando. Isso me fez ganhar músculos. Olha meu braço. Está mais grosso, não sei quantas vezes. Panzi levantou a camisa, revelando seus bíceps musculosos. Muito bom, garoto. Yui elogiou. E você, como está? Panzi olhou para Yuli, que parecia quase não ter mudado. Ele não pôde deixar de perguntar curioso. Em seguida, mudou de assunto e disse: E da última vez, eu não te chamei para farmar monstros comigo? Por que você não me respondeu? Será que não temos mais amizade de irmãos? Você não me considera mais como um irmão? Yui sorriu e fez uma piada. Que isso? Não é que eu tenha medo de te incomodar? Além disso, minha profissão de invocador não é grande coisa. Não preciso da ajuda de vocês. Meu nível deve ter subido para o nível 10. Pode ser. Meu nível já está no 10. Então, na hora. Vamos juntos fazer o teste de primeiro avanço. Vamos passar naquela coisa. O que acha? Yui acenou com a cabeça. De repente, uma figura inesperada apareceu diante dos olhos de Yui. Cabelos longos, suaves e sedosos. Estavam soltos sobre os ombros brancos como a neve. A cintura fina que descia. Um corpo curvilíneo. E aquelas pernas longas, como uma bela mulher de gelo. Mas quando Yui reconheceu a pessoa, não pôde deixar de ficar atônito. Yui, olha, não é a Xiaoyu? Eu não acredito que ela ficou tão bonita assim. Panzi também ficou com uma expressão de espanto. Mas em comparação com Yui, Panzi quase deixou a baba escorrer. Yui também não conseguia acreditar. Mas foi só quando Xiaoyu chegou na frente de Yui, que Yui finalmente se recuperou. Colega Xiaoyu. Yui foi o primeiro a falar, mas não teve coragem de olhar diretamente para Xiaoyu. Ele simplesmente não conseguia enfrentá-la. Colega Yui, você recebeu a coisa que eu te enviei? Recebi. Mas a nossa relação. Eu não vou aceitar isso. Olha quantas moedas estelares azuis. Eu vou te transferir. Isso não pode ser. Não faz sentido receber de volta o que foi dado, já que agora está em suas mãos. Isso é seu. Se você realmente quer me agradecer, que tal esperar até que você tenha um tempo? Que tal você me convidar para jantar? Yuri ouvia as palavras de Xiaoyu e simplesmente não conseguia acreditar que era Xiaoyu que ele conhecia antes. Por que tudo parece tão estranho? No final, Yui ainda respondeu com determinação. Tudo bem, colega Xiaoyu. Então, quando eu tiver tempo, vou te convidar para jantar. Combinado. Mas isso foi você quem disse. Não pode esquecer. Caso contrário. Ainda não terminei de falar. Xiaoyu saiu correndo como se estivesse fugindo. E o Panzi, que estava ao lado assistindo a tudo, também ficou completamente atordoado. Porque, pelo jeito, Yui parece que conseguiu marcar um encontro com Xiaoyu. Ou seja, sair para comer juntos. Não é você, garoto? Da última vez, eu queria dizer. A beleza gelada da nossa escola, Xiaoyu, normalmente não dá atenção a ninguém. E, no entanto, falou com você. Da última vez que você despertou, ela, surpreendentemente, veio se preocupar com você. Xiaoyu normalmente nem responde aos professores. Seja honesto, o que aconteceu entre vocês nos últimos 30 dias? O que realmente aconteceu entre vocês dois? Panzi estava com o rosto cheio de raiva. Yui tinha uma expressão inocente e levantou as mãos, enquanto dizia que não sabia de nada. Eu realmente não sei de nada. Apenas nos primeiros dias após o despertar, ela enviou uma encomenda para minha casa. E então não houve mais nada. Naquele momento, eu queria devolvê-la, mas eu não sabia o endereço dela. Então só pude usar por enquanto. Panzi pensou por um momento após ouvir isso. E isso é tudo. Yui empurrou Panzi e disse sem palavras. O que mais poderia haver? Você realmente acha que eu tenho alguma conexão com ela? Embora Panzi ainda estivesse cético. Mas, afinal, Yui disse isso. Então, naturalmente, ele não fez mais perguntas. No entanto, Yui ficou um pouco surpreso com a mudança de Xiaoyu, embora ela pareça bastante fria na frente dos outros. Mas, no que Yui conhece dela,
Ela apenas não gosta muito de falar. E não se interessa muito pelos outros. Ela gosta de ser ela mesma. Na verdade, sua personalidade é bem boa. No entanto, a comunicação com ele é bem rara. E ele também não gosta muito de se arrumar. Todos os dias, exceto pelo uniforme, é só uniforme. Basicamente, nunca vi a Xiaoyu usando outras roupas. Mas hoje, a Xiaoyu não só trocou de uniforme. Ela também tirou o coque alto que costumava usar. Parece que ela até se maquiou. Isso fez Yun-Yi não acreditar que era Xiaoyu. Como ela mudou tanto? Yun-Yi murmurou. Depois de um tempo, o som do rádio da escola começou. Todos os que participam do teste de alto nível dos despertos agora se reúnem no campo da escola. Ao ouvir o anúncio, Yuli foi para o campo com Panzi. Neste momento, o grande campo tinha apenas algumas pessoas espalhadas. Afinal, os alunos da profissão de combate despertos da escola secundária Kinglan são poucos. Yui contou e havia cerca de 20. Ainda é bem pouco. Com um número de pessoas completo. O diretor da escola secundária Kinglan, Zhang Qian, após algumas palavras de incentivo, decidiu liderar pessoalmente a equipe rumo ao local do teste de despertar. Sentado no carro a caminho do local, Yui de repente pensou que a profissão despertada de Panzi também era boa. Ele também deve ter recebido investimento. Então ele perguntou a Panzi: eu sinto que sua profissão despertada deve ser bem legal, certo? Por que não ouvi que você foi investido por aquelas forças? Ao ouvir isso, Panzi ficou interessado. De fato, alguém disse que queria investir em mim. Mas minha profissão despertada é apenas um pouco melhor do que as comuns. Ou seja, me ofereceram um investimento de 200.000 moedas estelares azuis. Você sabe que minha família não precisa dessas 200.000. Então eu recusei. Ao ouvir isso, Yun-Yi sentiu que Panzi estava sendo um pouco exibido. Yun-Yi, por que você está perguntando isso? Yun-Yi sorriu e disse que não era nada. Mas, por dentro, ele pensou que o vice-presidente era bastante generoso. Isso é um investimento considerável, mas não deve se comparar com a Xiaoyu. Logo, o carro chegou ao local do teste de alta do desperto. Era um local imenso. No entanto, Yun-Yi não esperava que, embora o local fosse grande, em comparação com o número de pessoas, parecia até um pouco apertado. Yun-Yi fez uma estimativa rápida. E pelo menos havia algumas dezenas de milhares de pessoas. Yun-Yi nunca imaginou que haveria tantas pessoas. Depois de um tempo apertado, Yun-Yi e os outros finalmente conseguiram entrar no local. E dentro do local havia fenda após fenda. Yun-Yi reconheceu imediatamente que essas fendas eram os dungeons. Parece que o teste de alta do desperto desta vez deve estar dentro dos dungeons. Só não sei o que será avaliado. Então, Yun-Yi foi designado para ficar ao lado de uma fenda. E ao redor, havia uma multidão de pessoas. Yun-Yi contou e havia cerca de 100 pessoas. Olhando, todos parecem ser despertos que acabaram de despertar suas profissões. Ou seja, eles estão no terceiro ano do ensino médio. Yun-Yi não se importa muito com os outros. No entanto, uma garota de cabelo vermelho, baixa e muito delicada, chamou a atenção de Yun-Yi. Mas, enquanto Yun-Yi apenas olhava para a garota de cabelo vermelho, ela acabou percebendo. A voz da garota era especialmente alta. No entanto, soava muito juvenil. Ei, o que você está olhando? Yun-Yi rapidamente virou a cabeça. Maldita garotinha! Não posso nem olhar duas vezes? Depois de um tempo, a voz do sistema de som na arena começou a tocar. O teste de despertos para o exame nacional deste ano é um teste de masmorras. De acordo com cada candidato, o espólio de guerra obtido ao derrotar monstros na masmorra será usado para determinar as notas de cada candidato. O número de candidatos em cada masmorra é de 100. O tempo de exame é de 3 dias. Após 3 dias, será feita a contagem total do espólio obtido pelos candidatos da masmorra. No dungeon, os candidatos não podem se atacar, matar ou prejudicar uns aos outros de nenhuma forma. Se forem descobertos, serão tratados de acordo com a lei. Após a transmissão ser repetida 3 vezes, Yun-Yi e outros candidatos entraram na dungeon. Enquanto isso, Xiaoyu e Panzi estavam em outra dungeon, com um brilho e um lampejo. A figura de Yun-Yi apareceu em uma densa floresta. Yun-Yi olhou para essa paisagem familiar. Não pôde deixar de lembrar das cenas de quando caçava monstros. Droga! Eu já estou na floresta há tanto tempo. E finalmente consegui entrar em uma dungeon. E ainda é uma floresta. Depois de refletir, Yun-Yi começou a vagar. Mas, casualmente,
ele invocou o Rei Esqueleto. Afinal, ele é um invocador. Não seria possível lutar contra os monstros pessoalmente. Logo, uma notificação apareceu. Seu invocador, o Rei Esqueleto, matou o LV-11 entidade da floresta. Ganhar 134 pontos de experiência. Recompensa de 28 pontos por abate de nível superior. Ganhar espólio de guerra. Coração da floresta. Após descobrir que era um monstro que nunca tinha visto antes, Yui imediatamente verificou os dados sobre o nível do Guardião da Floresta. Nível 1. 10 raças. Vida da raça da floresta. 2000 magia. 1000 habilidades. Resistência de enredamento. Absorção. Talento. Espírito da vida. Classe B marca registrada. Escudo de seres. Classe C. Yui deu uma rápida olhada e percebeu que era muito forte. Muito mais forte do que aqueles monstros que ele encontrou na floresta de bestas dragão. Os monstros de lá com um talento de classe C já eram considerados bons. A maioria tinha talentos de classe D ou E. Portanto, realmente era muito forte. E parece que o efeito desse talento parecia muito difícil de matar. No entanto, ainda assim foi derrotado rapidamente diante do esqueleto fantasma. E naquele momento, entre a maioria das outras pessoas que participavam deste teste, estavam arduamente atacando o Guardião da Floresta. Embora a velocidade dos Homens-Árvore da Floresta seja lenta, e eles não têm nenhum poder de ataque, mas os ataques da maioria das pessoas para os Homens-Árvore da Floresta são como cocegas para eles, causando apenas algumas dezenas de pontos de dano a cada vez. E então o talento se recupera rapidamente. É simplesmente irritante. Portanto, muitas pessoas optam por formar equipes, ou são forçadas a formar uma pequena equipe, embora possa ser difícil dividir o espólio de guerra depois. Mas pelo menos conseguem obter algo. No entanto, isso também é verdade. Há poucos despertos de profissão que conseguem matar o Homem-Árvore da Floresta sozinhos. Neste momento, Xiaoyu está segurando um bastão, enfrentando um Homem-Árvore da Floresta. Chama do dragão. Em seguida, o bastão invoca uma cabeça de dragão feita de chamas. Então, a cabeça de dragão de fogo atinge diretamente o Homem-Árvore. Em seguida, as chamas se espalham pelo corpo do Homem-Árvore. O talento não teve efeito algum. Esta é a aterrorizante capacidade de dano do Mago Dragão de Xiaoyu. E Xiaoyu também subiu de nível para 10 bem cedo. Ele faz parte do grupo que foi um dos primeiros a alcançar o nível 10. Se Xiaoyu usar todo o seu poder mágico, ele pode até eliminar instantaneamente a vida de um monstro de nível 15. Isso seria cerca de 5.000 pontos de vida. Mas não há necessidade alguma, porque as chamas do dragão que Xiaoyu conjura têm um dano inicial muito alto. E o dano contínuo de queima também não é baixo. Portanto, a força da profissão de Xiaoyu é assustadora. Yuni, e agora, como está? Será que ele consegue enfrentar os Forest Tree People? Xiaoyu ainda está bastante preocupada com a situação de Yui. Afinal, se ele falhar neste exame, então não poderá entrar nas escolas de despertos. Isso é algo muito importante para cada profissão de combate. Afinal, na escola dos despertos, há todos aqueles recursos das guildas. Não é possível obter tudo isso apenas contando consigo mesmo. Há até coisas das quais nem se tem o direito de saber. No entanto, tudo isso é uma preocupação totalmente desnecessária. Porque Yui já eliminou em meio-dia mais de 50 Homens-Árvore da Floresta. E os outros desafiantes no mesmo dungeon de Yui também perceberam que a frequência de aparecimento das árvores da floresta estava diminuindo. Claro que Yui também percebeu que as árvores da floresta pareciam estar diminuindo. O que Yui não sabe é que as árvores da floresta no dungeon são renovadas diariamente, aproximadamente 100 por dia. Essa é também a razão pela qual o número de pessoas no dungeon é definido como 100. E porque as árvores da floresta são especialmente difíceis de eliminar. Portanto, é necessário formar um grupo. E é preciso de cerca de 4 a 5 pessoas em um grupo para eliminar as árvores da floresta. E um grupo que elimine cerca de 5 por dia é totalmente suficiente. E agora, devido ao Rei Esqueleto de Yuli, ele eliminou 50 sozinho. Naturalmente, as árvores da floresta começaram a diminuir. Mesmo que Yui mate um pouco mais, as árvores da floresta simplesmente desapareceram. Por que tem tão poucos monstros? Se não há monstros, como vou conseguir loot? Yui estava um pouco desapontado. No entanto, embora a maior parte da razão para a diminuição das árvores da floresta esteja em ainda há uma parte, que está naquela menina de cabelo vermelho baixinha que parece uma boneca. Porque ela sozinha já matou cerca de uma dezena. E agora ainda está matando. Punhalada devoradora de almas.
A menina de cabelo vermelho estava segurando uma adaga que exalava uma fumaça negra. Então, ela a cravou violentamente no enorme árvore da floresta à sua frente. Embora a adaga parecesse pequena em comparação com o corpo imenso do árvore da floresta, à medida que a adaga penetrava o corpo do árvore da floresta, a fumaça negra na adaga rapidamente se espalhou pelo corpo do árvore da floresta. Em seguida, pôde Aze ver que a vida dos árvores da floresta, em pouco tempo estava quase no fim. Depois, deu mais um golpe. Uma árvore da floresta com mais de 2000 de vida caiu assim. Simples assim. Eu não sei o que esse avaliador estava pensando. Colocar um monstro tão simples. É simplesmente sem graça. Depois de dizer isso, ele foi procurar o próximo alvo. Mas, porque quase não havia mais árvores da floresta, a jovem também estava confusa. Eu vi que tinha bastante disso há pouco. Como em uma manhã isso desapareceu? Afinal, quem está roubando os monstros de mim? Como não conseguia encontrar mais árvores da floresta, Yuri decidiu recolher o rei esqueleto. Afinal, uma coisa tão assustadora? Vagando sem rumo no dungeon, pode assustar outros despertos. Yuri descobriu que a invocação tinha um ponto especialmente poderoso. Basicamente, uma vez que é convocado, não precisa se preocupar mais. Basta dar ordens. Porque os seres convocados são indivíduos separados. Não consomem o mana de Yuri ou qualquer outra coisa. Apenas durante a convocação é necessário que Yuri use um pouco de mana. No entanto, convocar o rei esqueleto consome uma quantidade considerável de mana. Se a vida do convocado diminuir ou se o mana acabar, a menos que o convocado tenha alguma habilidade que possa restaurar automaticamente. Caso contrário, pudesse usar o mana de Yui para restaurar. Ou seja, o invocador é como uma estação de recarga. Quando não tiver mais vida ou mana, é só recolher o convocado. Portanto, Yui despertou para a profissão de invocador. Ele pode simplesmente relaxar. No máximo, aumentar um pouco o nível do potencial de talento. E também o nível. E fazer algumas missões. A vida de um invocador é assim tão simples e monótona. Yui estava deitado novamente na espreguiçadeira. Começou o tempo relaxante de tomar sol. Ao mesmo tempo, em uma enorme sala de controle, um grupo de pessoas estava olhando para os números de classificação exibidos na tela à sua frente, e também para o nome de uma pessoa. Neste momento, na lista de classificação, aqueles que apareciam nela eram precisamente os participantes do exame de alto nível dos despertadores desta vez. Ao mesmo tempo, essas pessoas na lista eram figuras renomadas da cidade Tianqin. O Mago da Alma do Dragão Despertado estava sendo disputado pelas principais escolas de despertadores de várias profissões. O Ceifador das Sombras Despertado foi diretamente convidado pela Guilda dos Assassinos, o jovem gênio Ling Tian. No entanto, esses despertadores de profissão renomados na cidade Tianqin. É fácil imaginar o quão valiosa é a classificação dos 3 primeiros. E como o responsável geral pelo exame de alto nível dos despertadores, Shen Shi, todos os grandes gênios também estavam bastante satisfeitos. Afinal, todos eles são os pilares do futuro da humanidade. Poder ver esses gênios crescer. Para Shen Shi, que dedicou sua vida à humanidade, isso é o mais. No entanto, o que deixou Shen Shi extremamente confuso foi: o segundo e o terceiro lugar são ocupados, respectivamente, por Shen Guan, que despertou como um soldado titã, Shen Guan, e Lin Shen, que foi admitido na Universidade de Despertadores de Jingu. É conhecido como o Ceifador do Céu, que é aclamado por cortar tudo no mundo. Mas esse primeiro lugar, Shen Shi percebeu que nunca tinha ouvido falar, e ao verificar seus dados, ele viu que esse cara chamado Yui só despertou um poder comum. Não tinha nada de especial. Não podia ser comparado a essas pessoas na lista. E não havia nada de admirável. Mas esse cara que parecia muito comum, conseguia superar todos os outros diretamente, tornar-se o primeiro na lista. Isso deixou Shen Shi muito curioso. Esse garoto que parece muito comum, como ele conseguiu isso? Deixa pra lá. Esperar o primeiro dia de avaliação acabar. Eu vou perguntar diretamente a esse garoto. Shen Shi desistiu de pensar nesse problema complexo. Afinal, não importa o quanto pense, não consegue imaginar. Yui teria uma invocação de nível épico. E ainda por cima, muito forte. Com o tempo passando rapidamente, o teste do primeiro dia também foi oficialmente encerrado. E todos os participantes do teste precisam submeter diretamente os itens obtidos nesta instância. Já foram contabilizados. E os itens podem ser entregues diretamente aos funcionários para coleta. Yui entregou mais de 50 corações da floresta aos funcionários para contagem. E depois que foram convertidos em dinheiro, ele não se preocupou mais. Foi direto para casa. E o que Yui não esperava era que ele ainda não tinha saído da porta do local quando foi chamado pelos funcionários. Dizem que alguém quer vê-lo. Yui ainda queria recusar, mas foi informado que se recusasse, seria considerado como desistência automática do teste.
não haveria nenhum resultado. Ao ouvir isso, Yui percebeu que tinha que encontrar essa pessoa. Seguiu o funcionário. Não sabia quão longe. Yui foi levado a uma sala. A decoração da sala era bem simples. 2 cadeiras de sofá e uma mesa. E em uma das cadeiras de sofá estava uma pessoa. Yui levantou os olhos. Era um homem de meia-idade com aparência comum. Mas sua aparência era um pouco intimidadora. Porque o homem de meia-idade tinha uma cicatriz profunda no rosto. Sente-se, colega Yui. Ouvindo as palavras do homem à sua frente, Yui, sem cerimônia, sentou-se na outra cadeira de sofá. Então, por que você me procurou? Quando soube que alguém o procurava, Yui já tinha suspeitado. É quase certo que seja por causa dos treantes que o rei esqueleto matou. Afinal, ele tem mais de 50 troféus. Ouvindo o que os outros dizem, alguns deles têm até 2 corações da floresta, o que já é muito. E ele tem mais de 50. Isso certamente chamaria a atenção do responsável pela supervisão. A pessoa à sua frente é claramente o responsável pelo exame de despertar. Yui. Ele tem 18 anos este ano. É filho único em casa. Estuda na escola secundária Kinglan. Tem um ótimo desempenho, sendo o primeiro da turma. No ritual de despertar há um mês, ele despertou para a profissão de invocador. Não está errado, certo, colega Yui? Yui não entende o que isso significa. Então, o que você quer dizer? O homem de meia-idade sorriu. Ele não respondeu a essa pergunta. Em vez disso, começou a se apresentar. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Shenxi. Sou o responsável geral pelo exame de despertar deste ano. Portanto, é necessário esclarecer algumas coisas. Por exemplo, se alguém está usando algum meio desconhecido para fazer isso. Yui ouviu essas palavras. Como não entender isso? Isso significa que ele está prestes a ser descoberto. Se não apresentar uma explicação razoável, então, hoje ele definitivamente não poderá sair. No entanto, Yui não estava preocupado nem um pouco, porque ele já estava preparado para ser exposto. General Esqueleto. Com o som da voz de Yui, o esqueleto apareceu assim na sala. Agora eu posso ir, certo? Olhando para o esqueleto que apareceu de repente à sua frente, ele percebeu de imediato que não era um esqueleto comum, mas sim um general esqueleto de nível de elite. Não é de se admirar que a invocação inicial fosse um general esqueleto de elite. Não é de se admirar que ele supere os outros. Ele tomou o primeiro lugar, mas isso é conhecido. Uma invocação de nível de elite. Os atributos que aumentam a cada nível que sobe. E os talentos que possui. Não podem ser comparados aos iniciantes que ainda não completaram a primeira transição e obtiveram seu primeiro talento. Pode-se dizer que esse garoto à frente tem uma sorte absolutamente incrível. Afinal, o nível de talento do invocador inicial não é completamente determinado. Se a sorte estiver do lado dele, ele pode invocar um ser de elite. Não é impossível. Yui já havia pensado na situação atual. Por isso, ele foi atrás de um pergaminho de aprendizado para invocar esqueletos. Afinal, o rei esqueleto de nível épico é realmente deslumbrante. Yui não queria ser exposto assim. Essa coisa é um trunfo. Depois, é simples elevar o esqueleto ao nível de general esqueleto. Yui não se preocupou mais com isso. Não esperava que fosse usar tão rápido. No entanto, enquanto Yui estava promovendo o general esqueleto, vi novamente uma nova coisa. O general esqueleto pode não evoluir para o rei esqueleto, mas sim evoluir para outro ramo, chamado de rei dos mortos. No entanto, os pontos de evolução despertados são 100.000 pontos a mais do que evoluir para o rei esqueleto. E Yui olhou para a razão pela qual essa situação ocorreu. Por quê? Seu talento oculto da mão divina, a árvore do mundo. Esse talento pode desbloquear o ramo oculto dos invocados que Yui deseja. Mas ele também se sente um pouco relutante. Afinal, Yui ainda quer ver o rei esqueleto de nível lendário. Então ele se conteve. Afinal, ele já acumulou mais de 2 milhões de pontos de evolução. Se ele gastar assim, não sabe quanto tempo terá que esperar. Pensando nisso, Yui de repente sentiu que esses pontos de evolução estão vindo tão pouco. É simplesmente insuficiente para ele. Além disso, antes, Yui queria levar seu corpo espiritual ao nível épico. No entanto, ele encontrou um problema. A evolução de raças especiais como os espíritos requer algo especial. Não se pode melhorar apenas com pontos de evolução. Portanto, a ideia de Yui de elevar o espírito ao nível épico é essa. Além disso, Yui foi procurar por esse tipo de material especial. Descobriu que não havia informações desse tipo na internet. Ou seja, ele não tinha qualificação para acessar aquelas informações valiosas. Portanto, a melhoria do espírito terá que esperar até depois. Depois que Yui revelou o general esqueleto, Shenxi não dificultou mais a vida de Yui. Afinal, embora o invocador que Yui despertou tenha um bom aumento inicial, não se compara com aqueles que estão em segundo e terceiro lugar.
e nem com os que estão mais adiante. As perspectivas futuras simplesmente não estão na mesma linha. Embora os invocadores de nível Elite não sejam muitos, também não são tão poucos assim. Portanto, Shen-Shi apenas considerou que Yui teve sorte. Claro que Yui não sabia o que Shen-Shi pensava. E mesmo que soubesse, ficaria muito feliz. Afinal, essa pessoa realmente achava que só tinha aquele esqueleto general. E Yui, no primeiro dia do exame de despertar, coletou os troféus. Isso, naturalmente, chamou a atenção de todos no exame. Olhando para a lista dos 10 primeiros na arena, a primeira posição era o nome Yui. Todos ficaram chocados. Quem é Yui? Como ele conseguiu ficar entre os 10 primeiros no exame de despertar? Os que estão entre os 3 primeiros são um despertador de titã, possuindo o poder dos titãs, que pode ser classificado entre os melhores guerreiros humanos. E o outro é um despertador, conhecido por eliminar tudo no mundo. Quem é esse cara, afinal? Como ele pode ser comparado a esses dois monstros? Até que ponto esse cara é um gênio? Minha deusa da chuva de verão. Ele ficou em 7º lugar, que impressionante! Com a divulgação da lista do primeiro dia da prova de despertar, a internet estava cheia de comentários sobre Yuli, um desperto desconhecido. Afinal, eles nunca tinham ouvido o nome Yuli. E quando Xiu viu que o nome de Yui estava à sua frente, seus olhos estavam cheios de choque. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma excitação inexplicável. Era como se algo perdido estivesse voltando. Parecia realmente ser Yuli. Ele realmente me superou de novo. Xiaoyu nunca imaginou que Yuli, que só despertou como um invocador comum, poderia superá-lo nesta prova. Quanto à possibilidade de homônimos, Xiaoyu simplesmente não pensou nisso. Eu pensei que Yui ficaria assim para sempre. Não esperava por isso. Quando eu o encontrar, eu vou perguntar a ele com calma. E quando o gordinho viu essa notícia, ele também ficou completamente atordoado. Direto, ele fez uma ligação para Yuli. Droga! O que está acontecendo com você, seu moleque? Está se fazendo de bobo, né? Como você conseguiu agir assim na minha frente por tanto tempo? Então você não acredita no seu irmão, é? Yui atendeu o telefone e ouviu o que o gordinho disse. Ele não fazia ideia do que estava sendo dito. Então, ele perguntou confuso. O que você está dizendo, afinal? Você ainda está se fazendo de bobo, né? Os nomes do top 10 da primeira estatística do exame de despertar. Você está em primeiro lugar. Não me diga que você não sabia. Você finalmente ficou famoso. Você superou os dois monstros em segundo e terceiro lugar. Agora, a internet inteira quer saber quem é você, o primeiro. De onde você veio, afinal? Yuri estava com uma expressão de surpresa. Embora ele soubesse que sua classificação não deveria ser baixa, mas ele nunca imaginou que seria o primeiro. E que isso foi publicado diretamente. De repente, todo mundo ficou sabendo. Yui rapidamente foi verificar a lista online. Descobriu o ranking dos 10 primeiros do primeiro dia do exame de despertar. Meu nome está claramente em primeiro lugar. Ou seja, em primeiro lugar. Yui, 55 corações da floresta. E o segundo, 49. O terceiro, 48. Nenhum deles ultrapassou 50. Yuli também não sabia que tipo de sensação era essa. Ele tem medo de se tornar famoso. E, para piorar, ele acabou se tornando famoso assim. E nesse momento, os pais entraram de repente no quarto. Eles seguravam o celular e perguntaram suavemente a Yuli. Filho, você viu o primeiro lugar nesta lista? Esse nome é igual ao seu. Será que houve algum mal-entendido? Yuli agora estava um pouco sem saber se ria ou chorava. Mas ele ainda explicou. Este primeiro lugar sou eu. Não é um homônimo. Vocês não estão vendo errado. Os dois ficaram surpresos. Parecia que ainda não tinham aceitado essa realidade. De repente, os dois começaram a comemorar. Nossa família está prosperando. Temos um gênio como você. Sim, filho. Você realmente é nosso orgulho. O pai da criança. Rápido, contate todos os parentes que puder. Vocês precisam contar essa boa notícia para eles. Depois de alguns dias, nós voltaremos para casa novamente. Conte essa notícia aos nossos antepassados. Nossa família teve um grande gênio. Sim, sim, vou cuidar disso imediatamente. Nossa família realmente prosperou. Depois de falar, os dois simplesmente saíram, com medo de contar essa notícia tarde para aquelas pessoas. Yuri estava com uma expressão de frustração, porque ele percebeu que quase todo mundo na internet estava discutindo quem ele realmente era, e por que ele conseguiu ser o primeiro. Yuri queria muito explicar, mas no final, pensou melhor e desistiu. Nessa situação, é melhor ficar em silêncio. No entanto, Yuri estava pensando no que aconteceria amanhã durante o teste. Yuri decidiu que, na hora, ainda iria esconder sua aparência. Mas justo quando Yuri estava prestes a desligar o telefone, outro telefonema chegou. Com licença, é o estudante Yuri?
Eu sou o vice-presidente da Associação Comercial Tianyun. Você ainda se lembra de mim? Ah, você é o vice-presidente. O que há? Ah, é assim. Nossa associação de negócios Tianyun decidiu investir mais 5 milhões no estudante Yuni. O dinheiro já foi depositado no cartão. Dê uma olhada. Yuni. Yuni não esperava ser tão famoso. Ele realmente conseguiu mais investimento. Mas como o vice-presidente da associação Tianyun sabia que era dele? Aquele vice-presidente. Como você sabe que é meu? Do outro lado da linha, ele riu. Estudante Yuni. Isso você não sabia, né? Você é tão famoso. Tem um monte de gente na internet te procurando. Já conseguiram suas informações faz tempo. Eu também só soube ao ver sua foto. Só então percebi que era seu. O estudante Yuni realmente é incrível. Vou parar de te incomodar agora. Depois de desligar, Yuni ficou sem palavras. Agora todo mundo sabe quem é Yuni. Meu Deus! O que eu vou fazer agora? Yuni nunca imaginou que se tornaria tão famoso. E tão rapidamente. De repente, outro telefone tocou. Yuni atendeu na hora. Com licença, é o estudante Yuni? Sou eu. Aqui é o escritório de admissões da Universidade de Despertadores Profissionais de Ingu. Nossa escola gostaria que você viesse aqui após o término do teste. Venha estudar aqui. As condições vão te agradar. Ah, isso. Vou pensar sobre isso. Yuni acabou de desligar o telefone e logo se lembrou. Logo após esse telefonema ter terminado, o telefone tocou novamente. Não só isso. Várias mensagens também começaram a chegar, aparecendo loucamente na tela do celular de Yuni. No dia seguinte, Yuni estava sentado no ônibus escolar, sonolento. Na noite passada, Yuni finalmente teve paz depois de desligar o celular. Finalmente ficou em silêncio. O resultado foi que aquelas escolas e aquelas forças de guildas acabaram ligando para os pais de Yuni. Alguns até foram até a casa dele à noite, sem se importar. No final, sem outra opção, Yuni teve que deixar a casa. Encontrei um hotel qualquer e passei a noite. Mas nenhum hotel é tão confortável quanto em casa. Então, Yuni ficou sem dormir. Yuni se encostou na janela e começou a cochilar. O gordinho ao lado olhou para Yuli, que estava meio sonolento, e perguntou em voz baixa: a Universidade de Despertadores Profissionais de Jingu te procurou ontem? E aquelas outras universidades de despertadores de elite do país, elas te procuraram? Yuli respondeu impacientemente: não precisa nem falar. Ontem meu telefone não parou de tocar. Até à noite alguém estava batendo na minha porta. Estou quase enlouquecendo. Não me atrapalhe enquanto eu durmo. Tudo bem, tudo bem. Quando chegar, eu te chamo. Depois que o gordinho falou isso, ele se aproximou de Xiaoyu. Colega Xiaoyu. Yuni não dormiu a noite toda. Vamos deixá-lo em paz. Ao ouvir o gordinho dizer isso, Xiaoyu ficou um pouco desapontada. Ela ainda queria parabenizar Yuli por ter passado no exame de despertador. Só para perguntar, como foi a prova do Yuli? Tudo bem. Obrigado. Depois de falar, Xiaoyu se virou e voltou para seu lugar. Em seguida, o gordinho foi chamado na frente do diretor Zhan Tian da escola secundária Kinglan. Este aluno. Como está o Yui? Diretor Zhan. Fique tranquilo, o aluno Yui está bem. Ele só não dormiu bem ontem. Deixei-o dormir um pouco mais, e está tudo certo. Isso é bom. Eu pensei que esse garoto só tivesse despertado uma classe de invocador comum, mas não esperava que ele tivesse algo grande guardado. Ele fez um grande sucesso aqui. Nossa escola secundária Kinglan não pode deixar de se manifestar. Nossa escola secundária Kinglan. Iremos conceder ao aluno Yui uma bolsa de estudos de 200 mil moedas de estrela azul como reconhecimento. Embora o gordinho não dê muita importância a 200 mil moedas de estrela azul, mas ele nunca imaginou. Diretor Zhan, este famoso avarento, que estaria disposto a gastar 200 mil para investir no Yui. Quando Xiaoyu despertou, ele só recebeu 100 mil de bolsa de estudos. No entanto, embora na internet tenham sido reveladas várias informações sobre Yui, apenas uma coisa eles não sabiam, que é Yui, um invocador. Qual o nível de talento e potencial de invocação que ele possui? E o que exatamente é a invocação? Na internet, há até discussões específicas sobre o que é a invocação de Yui. Com o ônibus escolar chegando novamente ao local do evento, Yui finalmente acordou de seu sono. Em seguida, Yui pegou o chapéu e a máscara que havia trazido. Afinal, Yui agora é uma super celebridade. Não importa onde vá, sempre pode haver alguém que o reconheça. Para evitar problemas, ele só pode fazer isso. Yui teve a sorte de chegar à entrada do episódio anterior, sem ser notado por ninguém. No entanto, Yui percebeu que parecia haver alguém observando, mas não conseguia encontrar de jeito nenhum. Parecia que, assim que Yui percebesse, ele seria descoberto pelo oponente. Mas, no final, Yui conseguiu entrar na instância. Desta vez, Yui aprendeu a lição.
Yun-Yi decidiu matar alguns homens de madeira da floresta para conseguir algum loot, classificações e coisas assim. Não faça muito alto, para não ser o centro das atenções novamente. Então, Yun-Yi encontrou um lugar qualquer para colocar a cadeira de sol. Começou a se deitar relaxadamente. Também não liberou o Rei Esqueleto, mas liberou o General Esqueleto, para que ele ficasse de guarda nas proximidades, para evitar que os homens de madeira da floresta o incomodassem. Yui estava deitado assim, relaxadamente, na floresta. No entanto, enquanto Yui estava deitado em silêncio, ele de repente sentiu uma aura fria vindo de trás. Em seguida, uma figura rapidamente surgiu de um canto desconhecido à distância, e correu diretamente em direção a Yui. Corpo espiritual. Yui convocou o corpo espiritual em um instante, e se juntou para possuir diretamente o corpo de Yui. Após a possessão do corpo espiritual, Yui finalmente conseguiu relaxar um pouco. Em seguida, o Rei Esqueleto também foi convocado por Yui à sua frente. Ele bloqueou a figura que se aproximava de Yui. E essa figura, ao ver o enorme Rei Esqueleto que apareceu de repente, também tremia instantaneamente. A voz infantil de uma menina, de repente, chegou aos ouvidos de Yui. De onde veio essa garota? Foi então que Yui percebeu. Aquela figura que apareceu de repente era uma menina. E era uma garota que Yui já havia provocado antes. Aquela que era baixinha, mas tinha cabelos vermelhos e um rosto delicado como o de uma boneca. É você? Yui perguntou, confuso. Em seguida, perguntou novamente. O que você está fazendo aqui? A menina de cabelo vermelho, vendo Yui com raiva, disse. Essa coisa foi você quem a convocou. Não vai logo recolhê-la? Me assustou. Ao ouvir as palavras da menina de cabelo vermelho, Yui imediatamente começou a rir. Como assim? Quem é você? Por que eu deveria ouvir você? Você. Não me importa. Rápido, recolha essa coisa assustadora. Caso contrário, eu vou ficar brava. Então eu quero ver como você fica brava. Olhando para a aparência da menina, que estava tanto brava quanto assustada, Yui riu alto. A menina de cabelo vermelho olhou para Yui rindo ao seu lado. Imediatamente, ela disse, furiosa e frustrada. Você não pode rir. Isso deixou a menina de cabelo vermelho tão nervosa que suas lágrimas estavam quase saindo. Ao ver que essa pessoa estava prestes a chorar, Yui, no final, não teve coragem. Ele guardou o Rei Esqueleto. Em seguida, ele começou a perguntar. Então, o que você realmente quer comigo? Não me diga que você veio aqui por acidente. A menina de cabelo vermelho viu Yui guardar o Rei Esqueleto. Imediatamente, ela deixou de ter medo. Ela então falou diretamente com Yui. Você é Yui. O que aconteceu? Você tem algo a me dizer? Yui respondeu calmamente. Como eu suspeitava, é você. A menina de cabelo vermelho, com as mãos na cintura, disse orgulhosamente. Eu vim aqui para te desafiar para um duelo. Eu não aceito como você pode estar na minha frente. Yui olhou com um olhar estranho, olhando para a jovem de cabelo vermelho. Você não está com febre, está? Caso contrário, como você pode dizer uma besteira dessas? Ao ouvir Yui dizer isso, a jovem de cabelo vermelho instantaneamente ficou irritada. Uma adaga apareceu de repente na mão da jovem de cabelo vermelho. Parecia que se Yui dissesse mais uma palavra, ela iria atacar imediatamente. Yui, ao ver a jovem assim, não sabia o que dizer. Primeiro, as regras do exame não permitem que os participantes se matem entre si. Em segundo lugar, eu sou um invocador. Se você quer um duelo, primeiro precisa derrotar minha invocação. E você acabou de ver minha invocação. Você tem certeza de que se atreve a lutar contra ele? Depois de dizer isso, Yui ficou quieto, olhando para a jovem de cabelo vermelho. Após ouvir o que Yui disse, a jovem de cabelo vermelho imediatamente entendeu. Ela realmente não poderia lutar contra Yui. E, além disso, ela realmente não conseguiria vencer a invocação de Yui. Afinal, ela ainda não tem um talento. Em seguida, a garota de cabelo vermelho, embora não fosse mais lutar, ainda assim, com uma expressão orgulhosa, disse em voz alta para Yui. Esta senhorita já sei. Mas Yui, lembre-se do meu nome. Meu nome é Lin Mengial. Minha profissão é assassina de almas. Quando eu passar para o próximo nível e ganhar um talento, eu voltarei para te desafiar. Depois de dizer isso, Lin Mengial tentou ir embora. No entanto, Yui sentiu que deixar alguém se exibir e depois fugir era simplesmente um tapa na sua cara. Além disso, essa Lin Mengial na sua frente o assustou a ponto de ele não conseguir descansar direito. Ela o havia incomodado enquanto ele tentava dormir. Ele precisava dar uma boa lição nela. Pare! Quem te deu permissão para ir? Lin Mengial, que originalmente queria sair, ao ouvir isso de Yui. O que você quer fazer? Yui exibiu um sorriso sutil. Como eu poderia deixar você escapar assim? Você teve um trabalho danado para me encontrar. É verdade. Então, o que você quer fazer? Eu não tenho apenas um invocável.
Assim, desde que você der conta desse invocável, mesmo que você vença, e daí? Fique tranquilo. Definitivamente não é aquele de antes. Tudo bem, então vou tentar. Então, o General Esqueleto foi invocado por Yuli. Comparado ao Rei Esqueleto, o General Esqueleto parece muito inferior. Mas para enfrentar um assassino, Yui não acredita que o General Esqueleto não consiga. Lin Mengial viu Yui invocar outro esqueleto. Inicialmente, ela queria dizer que não iria lutar, mas percebeu que o esqueleto invocado por Yuji desta vez parecia não ser muito forte. Você disse que estava tudo certo. Eu vou lutar contra ele. Desde que eu vença ele. Mesmo que você não consiga me vencer. Yui acenou com a cabeça. O General Esqueleto avança. Em seguida, Lin Mengial começou a lutar contra o General Esqueleto. Claro que Yuri, para evitar ferir Lin Mengial, fez com que o esqueleto não usasse sua arma. Em vez disso, usou apenas os punhos para bater na Lin Mengial. Claro, mesmo sem usar armas. O esqueleto general de nível elite tinha atributos que eram todos superiores aos de Lin Mengial, que ainda não havia feito a primeira transformação. Então, pôde-se ouvir os vários gemidos e gritos de Lin Mengial. Não! Yui, vai com calma. Não toque ali. Está doendo muito. Yuri olhou para Lin Mengial, que estava com o rosto machucado e roxo, e seu semblante sombrio. Começou a relaxar. Sua mulher fedida. Isso é o que você ganha por se fazer de importante na minha frente. Agora está se sentindo melhor, não é? E Lin Mengial, ao olhar para o esqueleto general que já se tornará um esqueleto magro, finalmente se sentiu aliviada. Com o rosto machucado e a roupa rasgada, revelando sua pele branca, chegou na frente de Yui. Com uma expressão orgulhosa, disse a Yui. Agora isso conta como minha vitória, certo? Não venha com desculpas. E à medida que Lin Mengial se aproximava de Yui, era possível ver claramente sua pele branca exposta em grandes áreas. Seu rosto, que antes estava normal, instantaneamente ficou vermelho de vergonha, e rapidamente desviou o olhar, observando os estranhos movimentos de Yui. Lin Mengial também direcionou seu olhar para suas roupas. De repente, exclamou em choque. Yui, seu imoral! Dito isso, tentou dar um soco em Yui. Mas como Yui poderia deixar que ela o atingisse? Ele simplesmente acenou com a mão. Lin, desta vez você ganhou. Nos vemos da próxima vez. Esquece, não haverá próxima vez. Na próxima vez. E então saiu correndo rapidamente. Observando Yui que já havia corrido para longe. Lin Mengial estava ao mesmo tempo envergonhada e irritada. Ela não esperava ser vista assim. E ainda ser intimidada assim. Quando foi que Lin Mengial agiu assim? Então, ela fez uma promessa silenciosa. Yuli, você vai ver só. Mesmo que eu me torne um fantasma, não vou te deixar em paz. Claro que tudo isso não tem nada a ver com Yui. Por quê? Yui já havia fugido. Mas o que Yui não esperava era que, embora Yui não tivesse deixado o General Esqueleto usar habilidades e armas, mas mesmo com tantas vantagens de atributos, aquela Lin Mengial realmente conseguiu, usando puxões e várias técnicas de combate, para trocar dano com o General Esqueleto, fazendo Yui ficar impressionado. Mas Yui também estava curioso sobre o que a adaga de Lin Mengial tinha, que conseguia ignorar o equipamento do General Esqueleto e o escudo, reduzindo diretamente a vida do General Esqueleto. Caso contrário, apenas com o poder de Lin Mengial e aquela adaga, é absolutamente impossível esvaziar a vida do General Esqueleto. Parece que não se pode subestimar outros despertadores de profissão. Dito isso, aqueles que estão em segundo e terceiro lugar atrás de mim, não pode ser que eles consigam derrotar até mesmo o meu Rei Esqueleto de nível épico, certo? Isso deve ser impossível, certo? De repente, uma sensação de crise invadiu Yui. O que ele quer é uma esmagadora vitória. Pelo menos enfrentar despertadores de profissão do mesmo nível e classe. Yui não diria que consegue vencer 10.000, mas, pelo menos deve derrotar 1.000. Mal consegue derrotar um. Yui imediatamente sentiu que não estava se esforçando o suficiente. Seus pontos de evolução não estavam sendo usados com esforço suficiente. Tudo é culpa da falta de esforço de Yui. Não há razão para que aquelas pessoas sejam tão anormais. Não, eu preciso me esforçar o suficiente. Se continuar assim, deitado, mais cedo ou mais tarde, eu estarei acabado. Yui imediatamente se esforçou. Então, ele acabou de enviar o General Esqueleto. Yui deitou-se novamente na espreguiçadeira. Tomar sol é realmente confortável. Ah, os invocados só precisam se esforçar. O que eu, como invocador, preciso me esforçar? Em seguida, ele gritou para o General Esqueleto que estava matando monstros. General Esqueleto, apresse-se. Caso contrário, vou reduzir sua experiência, sabia? Olhe para seu chefe, o Rei Esqueleto. Durante a caça de monstros. Isso é que é ser diligente.
Veja, você não consegue nem matar um Enten com um golpe. O que você está fazendo? Se você não trabalhar, há muitos outros esqueletos. Sabia? Você só consegue experiência graças a mim, sabia? O general esqueleto, embora não soubesse o que Yui estava dizendo, mas, após ouvir as palavras de Yui, de alguma forma, seus movimentos se tornaram muito mais rápidos, com medo de ser repreendido por Yui, o invocador. Isso não está certo? Faça um bom trabalho. No futuro, com certeza, você vai aumentar seu potencial primeiro. Porque Yui não queria chamar muita atenção. Então, dentro da masmorra, Yui apenas usou o general esqueleto para atacar simbolicamente algumas florestas. E como Yui não eliminou todos os guardiões da floresta, os guardiões da floresta na masmorra deles, quase todos foram eliminados pela louca Lin Mengial, e pelos outros provadores que formaram um time. Yui praticamente ficou deitado o dia todo. Aproveitou para refletir sobre a vida. Quando chegou o dia seguinte e a contagem dos troféus da prova terminou, a classificação total de Yui já havia caído do primeiro lugar. Ele nem estava entre os 10 primeiros. Mas, afinal, ele havia conseguido muitos corações da floresta no primeiro dia. A classificação de Yui no exame de despertar ainda estava entre os 100 primeiros. E na tabela do exame de despertar, além daqueles dois anormais, o segundo Lin Shen e o terceiro Shen Guan, tornou-se o primeiro. Segundo, as outras classificações sofreram uma grande mudança. A classificação de Xia Yu caiu para o 9º lugar, e o 10º lugar original se tornou Lin Mengial. Isso fez com que Yui não pudesse deixar de exclamá-lo. Essa Lin Mengial realmente se esforça tanto. E as pessoas na internet, ao verem o nome de Yuli, simplesmente o descartaram. A atitude da maioria, que era de surpresa e dúvida, instantaneamente se transformou em zombarias frias contra Yui. Eu sabia que essa aparição inexplicável de onde quer que fosse, como poderia estar em primeiro lugar? Com certeza ele teve sorte. No dia seguinte, ele mostrou sua verdadeira forma. Não conseguiu nem entrar no top 10. Afinal, foi apenas sorte. Droga, eu pensei que era a história de um garoto pobre se reerguendo. E o resultado foi isso. Perda de tempo. Yuni olhou os comentários na internet e não se importou. Afinal, enquanto ele quiser, ele pode ser sempre o primeiro no ranking dos testes desses 3 dias. Mas e daí? Além de ser discutido por essas pessoas sem sentido, só vai aumentar a possibilidade de Yui ser exposto. No entanto, o que Yui não esperava era que Xia Yu, de repente, ligou diretamente para Yui. Como você está, Yui? Está melhorando? Não se preocupe com o que dizem na internet. Você já fez muito ao conseguir o primeiro lugar uma vez. Não é necessário se exigir tanto. Basta fazer o seu melhor. Ouvindo a voz suave de conforto do outro lado da linha, Yui não sabia como responder. Sim, é a colega Xia Yu, né? Yui hesitou e perguntou. Como assim? Sabe que sou eu? Você não está feliz? Onde é que não estou? Só não esperava que você me ligaria de repente. Ao ouvir as palavras de Yui, Xia Yu de repente percebeu que ela realmente ligou para se preocupar com alguém. Isso não vai fazer Yui entender algo errado, vai? O rosto de Xia Yu instantaneamente ficou vermelho. Não há. Eu não quis dizer isso. Eu só estou preocupado. Apenas me importo com você. É uma preocupação entre colegas. Depois de dizer isso, Xia Yu percebeu que dizer isso parecia ainda mais estranho. Para não deixar Yui pensar demais, Xia Yu desligou o telefone imediatamente. Assim, Yui olhou para o telefone que foi desligado de repente, confuso. É tímido. Yui de repente pensou em Xia Yu. Aquela linda e adorável carinha agora pode estar bem vermelha. De alguma forma, ele ficou um pouco animado, até mesmo eufórico. Assim, enquanto Yui e o gordinho caminhavam de volta para casa, eles ainda estavam rindo bobaradamente, olhando como se estivessem perdidamente apaixonados. O gordinho estava com uma expressão de incredulidade. E, ao mesmo tempo, em uma vila na capital, Shengue estava deitado no sofá. Ele suspirou ao ver Yui que já havia desaparecido da lista. Eu pensei que esse garoto poderia me superar e ao tal Lin sempre. O resultado é que este primeiro ficou por um dia. Originalmente, eu queria esperar o teste acabar para desafiar aquele garoto. Parece que agora não há mais necessidade. No entanto, neste momento, o mordomo ao lado, de repente disse: Jovem senhor, esse garoto chamado Yui pode ter feito isso de propósito. Ele só não quer atrair a atenção do público. Ao ouvir as palavras do mordomo, Shen Guan imediatamente ficou interessado. O que você quer dizer com isso? De acordo com as informações que consegui, o primeiro invocador de Yui é um general esqueleto com talento potencial de nível elite. Um invocador de nível elite? Eu lembro que um invocador de nível elite tem pelo menos 2 ou mais. Alguns até têm talento de nível A. Parece que esse garoto Yui esconde bem suas habilidades. Sim, jovem senhor.
Embora você não consiga vencer agora, desde que você passe no teste de primeiro nível e obtenha seu primeiro talento, esse invocador de nível elite não deve ser seu oponente. Ao ouvir isso, a expressão de Shen Guan instantaneamente ficou feia, olhando ferozmente para o mordomo. Você está dizendo que eu não posso vencê-lo? Ou você está me menosprezando? O mordomo estava com uma expressão resignada. Ele sabia muito bem o temperamento do seu jovem mestre. Desde pequeno, ele vinha de uma família influente de status elevado. Quase se poderia dizer que ele era fora de controle. E desde que despertou a profissão de guerreiro titã, ele passou a ser ainda mais protegido pela família Shen. Afinal, o último a despertar como guerreiro titã foi através dessa profissão imbatível que conseguiu estabelecer-se passo a passo na capital. Isso ajudou a construir a grande família Shen. O mordomo não disse nada. Apenas baixou a cabeça em silêncio. Prepare um avião para mim em 2 dias. Eu irei pessoalmente testar aquele general esqueleto chamado Yun-Yi. Sim, jovem mestre. Quando Yun-Yi voltou para casa, tudo o que ele pensava era na figura de Xia Yu. Até que os pares de Yun-Yi o chamaram para jantar. Foi então que ele finalmente se recuperou. Na mesa de jantar, Yun-Yi estava se preparando para comer. De repente, o pai de Yu chamou o nome de Yun-Yi. O que foi, pai? Yun-Yi virou-se para olhar para o pai. Há uma coisa que queremos te perguntar. Yun-Yi estava com uma expressão confusa. Se vocês têm algo, podem perguntar. Por que serem educados com seu filho? Tudo bem, já que você disse isso. Eu e sua mãe não vamos enrolar mais. Yun-Yi, você já decidiu para qual universidade vai? Ao ouvir essa pergunta, Yun-Yi não esperava que eles perguntassem isso. Mas, em condições normais, é normal que eles perguntem isso. No entanto, Yun-Yi não sabia como responder, porque Yun-Yi nunca havia pensado sobre isso. Ou melhor, Yun-Yi achava que não importava se ele ia ou não para a universidade profissional. Afinal, ele tinha uma mão divina tão anormal. Ele realmente precisa ir para aquelas universidades? Mas esse era o pensamento de Yun-Yi antes, porque ele não conseguia encontrar nenhum material relacionado à evolução do corpo espiritual. Yun-Yi de repente percebeu a importância das universidades e seu poder. A criação dessas universidades e sindicatos pelos humanos não foi sem motivo. Diversos materiais de pesquisa, e métodos e materiais, entre outros. Tudo isso é inacessível para pessoas comuns como eles. Somente indo a esses sindicatos e universidades, Yun-Yi teria a chance de acessar esse conhecimento valioso. E agora, com os pais fazendo essa pergunta, Yun-Yi também percebeu que realmente precisava se aprimorar na universidade. E, de quebra, adquirir algum conhecimento. Caso contrário, depender apenas de suas próprias tentativas não seria realista. Yun-Yi deu uma olhada rápida na internet sobre as principais escolas de despertadores, e também sobre os sindicatos. Após o exame de despertadores, as classificações e as profissões dos despertadores se tornariam critérios para as principais forças e universidades selecionarem alunos e talentos. Claro, Yun-Yi, que já foi o primeiro no exame de despertadores. Basicamente, Yun-Yi pode escolher o que quiser. Não existe como outros despertos profissionais que pedem ajuda a avós e tios. Quanto a escolher uma universidade, ou entrar diretamente na guilda, isso depende da própria vontade. A diferença entre ir para a universidade e entrar na guilda é mais sobre a forma como se desenvolvem talentos. A universidade se concentra mais em formar talentos em pesquisa e áreas afins. Já a guilda foca mais em combate prático e caça de monstros. Ao entrar na universidade, primeiro se deve aprender diversos conhecimentos. Após a graduação, terá uma considerável reserva de conhecimento. Claro que durante esse tempo também haverá algumas missões de caça de monstros e competições. E ao entrar na guilda, o foco é mais em subir de nível e completar várias missões na guilda. E também em aumentar a força. Portanto, seja entrar na guilda ou ir para a universidade, depende principalmente da própria escolha. E ao entender a diferença entre os dois, Yun-Yi decidiu rapidamente ir para a universidade e relaxar por alguns anos. Quando chegar a hora, suas invocações se tornarão de nível lendário ou até mais alto. Então, sair e lentamente aumentar de nível, matar monstros e coisas assim. É simplesmente uma combinação perfeita de subir de nível e matar monstros. Assim, Yun-Yi finalmente decidiu ir para a universidade. Quanto a qual universidade frequentar? Com certeza, é a melhor, a Universidade Jingu. Pense bem na situação. Yun-Yi contou essa notícia aos pais. Os pais acenaram com a cabeça. Então, eles abriram a lista de contatos e selecionaram a Universidade Jingu. Olá, professor. Nossa família decidiu que Yui irá para a Universidade Jingu. O que precisamos preparar? O aluno Yui vai vir para nossa Universidade Jingu, certo? Isso é simplesmente maravilhoso. Vou preparar as coisas agora mesmo. E quanto às condições oferecidas a Yun-Yi, fiquem tranquilos. Com certeza, é a melhor oferta entre essas universidades. Ouvindo as vozes que vinham do outro lado da linha,
Yuri olhou desconfiado para os pais. Que condições esse professor realmente ofereceu? E o que exatamente vocês disseram? Então, Yuri ouviu que os dois estavam sendo cercados pelos professores de admissão dessas universidades e conversando sobre várias condições. Quase todas as universidades de ponta do país já os procuraram. E as condições oferecidas eram extremamente atraentes. Pelo menos, como profissionais comuns, eles nunca ouviram falar dessas condições em suas vidas. Mas, afinal, é Yuri quem vai para essas universidades. Por mais atraentes que as condições sejam, como pais, eles também não iriam decidir por Yuri de forma leviana. Por isso, chegamos a esta situação hoje. Você está dizendo que, se eu for para a Universidade Jingu, eu terei 1000 pontos de crédito. Isso equivale a 10 milhões de moedas de estrela azul. E ainda tem 3 pergaminhos de aprendizado de invocação de nível excelente, cada um valendo 2 milhões de moedas de estrela azul. E também uma varinha de invocador de nível 1, grau 2. Os pais assentiram com a cabeça. E então, filho, será que nossas condições não são boas o suficiente? Yuri não sabia o que dizer. Embora ele tenha ganhado mais de 19 milhões de moedas de estrela azul vendendo os itens que obteve ao derrotar monstros. Agora ele já tem mais de 19 milhões de moedas de estrela azul na conta. Mas tudo isso é do seu invocador, o Rei Esqueleto. O suor acumulado por Yuri nos últimos 20 dias de trabalho duro. Não esperava que ir para a universidade pudesse render quase 20 milhões de Blue Star Coins. Yuri pela primeira vez teve uma compreensão clara da palavra grande proprietário. Se conseguir admitir um aluno assim, já pode tirar quase 20 milhões. O que mais poderia ser senão um grande proprietário? Parece que escolhi a universidade certa. Yuri pensou consigo mesmo. Não tem problema, essas condições são bem boas. Meus pais não precisam mais se preocupar. Yuri pensou um pouco e tirou um cartão do bolso. E colocou sobre a mesa. Pais, este cartão tem 2 milhões. Usem para reformar a casa. E depois podem pedir demissão do trabalho. Vamos aproveitar um pouco. Depois de me sustentarem por tanto tempo, vocês devem estar cansados. Também é hora de deixar o filho proporcionar um pouco de conforto a vocês. A mãe olhou para Yuri com uma expressão de surpresa. Filho, você não está brincando conosco, está? Yuri sorriu. Vocês podem verificar no banco na hora certa. No entanto, o pai de Yun pegou o cartão bancário diretamente. Ele o colocou de volta nas mãos de Yuri. E então disse seriamente. Não podemos aceitar esse dinheiro. Eu sei que os despertos profissionais também têm suas despesas. Sua mãe e eu temos empregos. Não estamos sob pressão. Não precisamos do dinheiro de um filho. Agradecemos sua boa intenção. Pode ficar com o dinheiro. Yuri finalmente conseguiu dar um dinheiro para a família. E foi rejeitado assim. Mas Yuri conhecia o temperamento do pai. Esse dinheiro definitivamente deve ser dado aos pais. Afinal, não é tanto assim. Ele colocou o cartão de volta nas mãos dos pais e disse: quando o exame de despertar terminar, daqui a menos de 2 meses, eu vou para a faculdade. Naquela época, eu não ficarei tranquilo sabendo que vocês dois estão em casa sozinhos. Então, aceitem esse dinheiro. E não se preocupem, vocês dois. Esse dinheiro eu ganhei em 2 dias. Não é muito. Se não acreditam, posso mostrar meu saldo. Os pais achavam que Yui só queria que eles aceitassem esse dinheiro de propósito. Mas até que Yui realmente tirou 20 milhões de moedas de Blue Star. Foi então que os pais finalmente aceitaram o dinheiro. Por que é tão complicado dar dinheiro? Yui estava deitado na cama. No terceiro dia, Yuli, para evitar ser descoberto por Lin Mengial, fez questão de usar óculos e uma máscara. Afinal, se ele encontrasse Lin Mengial, Yui sentia que ela poderia matá-lo. Depois de entrar na instância, Yui originalmente planejava continuar como no dia anterior, apenas coletar alguns loot e não fazer mais nada. Mas de repente recebeu uma mensagem. Situação de emergência. Os monstros na instância sofreram mutações. Todos os testadores devem sair imediatamente. Ao ouvir essa notícia, todos os testadores na instância ficaram com uma expressão de até ver o Homem da Floresta. Parecia um pouco diferente. O Homem da Floresta original. Desde que o provador não o provocasse. Basicamente, ele não atacaria proativamente. Mas o Homem da Floresta após essa mutação, era como um lobo solitário. Correu em direção ao provador. Ao ver aquela enorme figura correndo em sua direção, a maioria dos provadores saiu imediatamente do dungeon. E com a saída deles do dungeon, eles contaram imediatamente os resultados. No entanto, alguém percebeu que seu resultado foi reduzido pela metade. A contagem original de 10 corações da floresta tornou-se 5. Tentou discutir com os funcionários, mas foi informado que não resistir e sair automaticamente do dungeon. Não é diferente de um desertor no campo de batalha. Não ter cancelado o resultado imediatamente já é algo bom. Nesse momento, o provador finalmente entendeu
que isso também era parte do exame. Claro, isso era apenas para aqueles provadores comuns. Pessoas como Yun-Yi se especializam em causar problemas para aqueles florestais. Olhando para os florestais que estão completamente diferentes de antes, Yun-Yi invocou diretamente o General Esqueleto, preparando-se para testar a força dessas criaturas mutantes.